todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Estamos com mais um episódio aqui para passar para vocês aí que nos acompanha através das nossas redes sociais mais uma história de sucesso de mais um cirurgião bucomaxilo que veio compartilhar com a gente as suas experiências, a sua carreira dentro da especialidade. E eu estou muito feliz de poder receber ela, que é cirurgiã bucomaxilofacial, veio direto do Mato Grosso do Sul, gente. Ela estava em São Paulo, deu tudo certo, a gente já vinha conversando pelo WhatsApp e nós conseguimos trazer aqui a professora doutora Janaína Paiva. Seja bem-vindo, doutora. É um prazer imenso poder recebê-la aqui e poder falar um pouquinho sobre a especialidade, falar daquilo que você tem vivido dentro da bucomaxilo. Seja bem-vinda. Com certeza. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Espero que seja bem rentável para todos que ouvirem a gente. Não, com certeza vai ser sim. E a gente fica muito feliz aí de poder compartilhar algumas histórias aqui dentro do nosso canal. A gente que tem recebido profissionais de diversas regiões do Brasil. Recentemente, tivemos aqui um professor da Angola que falou sobre as suas experiências lá na Angola. E aqui, como a gente está próximo de São Paulo, então a gente tem recebido cirurgiões da nossa região. Mais feliz de poder receber aí uma matogrossense. Sul-matogrossense. Sul-matogrossense. Sim. Você é nascida lá mesmo? Eu sou nascida e criada lá. Eu sou Nascida de Campo Grande. De Campo Grande. Sou de Campo Grande, exatamente. Sul-matogrossense. Doutora, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, como você chegou até a odontologia, bem breve para a gente poder entrar aí dentro do nosso tema, da nossa pauta. Então, eu costumo dizer que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é o quintal da minha casa. Então, eu nasci e me criei em frente à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Meus pais tinham um comércio e ali eu sempre me interagi com os acadêmicos, os pós-graduandos e tudo mais. Então, eu cresci num ambiente acadêmico, né? Então, a universidade, para mim, sempre foi aquele lugar que, desde criança, eu aprendi a andar de patins, de carro, tudo. Eu tive uma vida dentro da universidade desde criança. E o que aconteceu comigo? Dentro daquele ambiente acadêmico, eu sempre tive vontade de entrar na universidade, sempre tive vontade de cuidar de pessoas. Eu não tinha exatamente certeza de fazer odontologia e tal, mas aí, nesse ambiente, eu sempre vendo também os médicos, tinha vontade de ser médica, sim. E na odontologia, quando eu me aproximei dos acadêmicos de odontologia, ainda quando eu estava no segundo grau, eu perguntei para ele, existe alguma especialidade da odontologia que trabalha no hospital? E isso eu tinha em torno de 16 anos. Eles falaram, tem sim, tem a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então, eu entrei, na verdade, assim, na odontologia com aquela expectativa de trabalhar um dia no hospital. Aos 18 anos, eu tinha amigos que trabalhavam no hospital, que eram amigos que foram criados comigo no bairro. E uma amiga começou a trabalhar dentro do centro cirúrgico. A Kátia, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, Jana, olha, vamos lá no centro cirúrgico e você vai entrar você vai ver as cirurgias, vai entrar lá na sala cirúrgica, que foi exatamente o que eu fiz. Eu lembro que a primeira luva que eu abri, uma luva cirúrgica para um cirurgião plástico que estava reparando uma mama, eu tinha exatamente 18 anos. E aí eu abri para ele e eu vi aquele ambiente todo e eu falei, nossa, que bacana isso aqui. E guardei tudo aquilo dentro do meu coração, dentro do meu objetivo, né? E comecei, já estava terminando o segundo grau, né? Não vou mentir, porque existe essa coincidência de fatos, né? De muitos cirurgiões bucomaxilo tentarem medicina, né? Tentei, de fato. E aí entrei na odontologia, né? E com outros colegas que partilhavam do mesmo pensamento que eu, que entraram na universidade, inclusive comigo, a gente começou com essa ideia. Não, vamos terminar o odonto, vamos fazer buco, vamos. Então, foi exatamente isso. Em 2005... eu fui a segunda turma de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilo do Hospital Universitário, né? E fiz a residência lá. A residência durou 3 anos. Em 2008, eu terminei a residência. Em 2009, eu fiz a prova do colégio. Naquela época, tinha a prova do colégio e tal. E eu fui servir o Exército Brasileiro, né? Então, minha carreira, mais ou menos, foi basicamente essa, né? Eu precisava muito de grana. Eu estava numa situação financeira bem complicada, né? Tinha recém-casado. E eu fui para Corumbá. Servi 1 ano no 17º Batalhão de Fronteira, Quem Somos, Batalhão Antônio Maria Coelho. E eu fui muito feliz naquele ano lá. E quando eu terminei a residência, eu passei no mestrado imediatamente. Mas aí o que eu fiz? Eu fui para a fronteira, né? Fiz ali, pelo menos ali um pé de meia, né? Porque eu era daquelas mesmo, né? Eu que esquentava, entendeu? Comia o resto do almoço, esquentava, entendeu? Vendia almoço para comer minha janta. É exatamente isso aí, a minha vida. Não foi muito fácil, assim, do ponto de vista financeiro. Vim de uma família simples e humilde, que teve muitos problemas financeiros.
Então, acabamos que, né, repercutiu sobre os filhos, é óbvio, né? Mas uma coisa que o dinheiro, que muitos pais com dinheiro não dão para os seus filhos, os meus pais me deram, né? Que é a garra, a vontade de vencer, a vontade de lutar, que isso não é o dinheiro que compra, na verdade, né? Então, os meus pais me ensinaram muito isso. E aí, então, terminando indo para Corumbá, e eu deixei quieto o mestrado, fui para Corumbá. Quando foi no final do ano, eu falei, caramba, se eu conseguir voltar para Campo Grande, foi bem difícil meu começo de carreira. A distância de lá até... 400 quilômetros. É mais para frente ainda. É mais para frente. Corumbá fica divisa... Corumbá e Bolívia, certo? Sim. Corumbá, Bolívia. E ali fica a fronteira. Então, é uma região de fronteira. Então, tem um exército de uma forma bem, né, expoente, presencial ali, para poder guardar as nossas fronteiras. E você fazia o que lá? Exatamente. Eu era dentista. Eles precisaram de um cirurgião bucomaxilo. Tinha uma endodontista no quartel. Era uma endodontista, inclusive Janaína Colombo, uma querida. E aí tinha ela. E aí falaram, não, mas tá precisando de extrair dente aqui da galera aqui. Né? Eu falei, opa, tô indo. Né? E aí eu fui. Meu esposo continuou em Campo Grande, porque nossa situação financeira não era muito legal. Ele não podia largar o emprego dele. Fui morar sozinha e nos víamos aos finais de semana. Assim, quando dava, se eu não estava de serviço. Porque eu fui para lá, andava armada, equipada, tirava serviço na brigada, recebia o general, entendeu? Matei um jacaré no facão. Depois eu te conto essa história. Essa história é longa. Eu sou conhecida como a tenente que matou o jacaré no facão. É muito bizarro. E aí, o que aconteceu? Então, naquele ano, foi um ano que, quando foi chegando no final do ano, eu tive uma oportunidade de vir para cá, porque abriu uma vaga na Polícia do Exército. Aqui é PR, rapaz. Bate com a mão, bate com o pé. Sentado um dois, em pé um dois. Entendeu? Eu tirei minha farda, né? Você tira a farda do menino, né? Mas a farda, ela não sai de você, né? Aquela coisa, né? Você tira... Mas ela fica na gente, né? Então, assim, o Exército Brasileiro me ensinou muita coisa. A enfrentar os problemas, entendeu? Assumir responsabilidade. Eu já tinha isso já bem forte, mas eu acho que o Exército só florou em mim ainda mais, né? Tudo que eu tinha que vencer, os meus objetivos. E aí, o que aconteceu? No final do ano, eu fiz prova de novo para o mestrado, passei de novo, passei 2 vezes, eu falo, passei de novo para o mestrado. Tem que falar, passei 2 vezes no mestrado. Passei 2 vezes no mestrado. E aí, eu fazia o mestrado, servia na PE, e a minha rotina era bem corrida, né? Eu atendia nos consultórios dos colegas, não tinha consultório ainda. Que é o começo de todo mundo. Todo mundo e tal. Aí, quando foi no outro ano, aí eu já fui procurando, né, um consultório simples, num lugar mais simples, e assim eu comecei com bastante dificuldade, fazendo empréstimo com dinheiro de quartel e tal. Usando os recursos que tinha. Que tinha. E surgiu um concurso da Prefeitura Municipal de Campo Grande para cirurgião bucomaxilo. Foi o primeiro concurso do nosso estado, né? E para cirurgião bucomaxilo. 2000, já isso mais para frente, isso já era 2011, exato, 2011, 2012, ali, nesse período, porque 2012 eu ganhei minha filhinha. Então, foi 2012. E 2011. Fiz a prova para o concurso, só tinha uma vaga e passei. Então, aquilo também me ajudou a montar meu consultório. Então, em 2012 que eu montei meu consultório, né? E comecei ali bem incipiente, bem início, tinha os empregos públicos, né? Eu lembro, assim, a minha secretária, minha secretária até hoje, né? Ela ficava comigo... Ela falava, doutora, mas você não tem um espaço aqui na sua agenda para atender os pacientes? Eu falei, não, mas eu preciso pagar esse negócio para eu começar a minha carreira, porque eu não tenho de onde tirar. Então, os empregos públicos, eu digo que eles me ajudaram muito nesse sentido, no início da minha carreira. Então, eu falo para quem está no início da carreira, realmente, um serviço público, ele realmente ajuda você. Por quê? Porque você vai ter aquele dinheiro como subsídio, você vai conseguir fazer um empréstimo consignado, e você vai conseguir, com aquele dinheiro, conseguir começar a ter um início de carreira e conseguir pagar pelo menos o consultório. Ela falava, mas doutor, tem pouco tempo para atender. Realmente, eu atendia, tipo assim, na hora do almoço, quando eu saía do quartel às 5h30, era muito restrito. Quando eu não estava de plantão da prefeitura, eu tirava muito plantão para poder pagar tudo isso, né? E aí nasceu a minha filhinha, eu tive a minha filhinha, né? E beleza, fazendo mestrado. Pensa, era muito maluca a minha rotina. Muito. Eu sempre fui essa pessoa, sempre fui. Eu sempre tive uma pessoa, que é o meu esposo, que é meu parceiro, que nunca me impediu de crescer, né? Ele sempre me apoiou. Então, eu acho que isso é muito importante na vida da mulher, né? Porque, assim, se você não tem alguém, né, para poder te ajudar nesse momento, como você vai criar uma criança, você vai constituir uma família, se você não tem uma pessoa que está disposta a dividir com você,
as coisas, real, né? Não é só, eu ajudo ela. Não, ele realmente tem sido, até hoje, né? Eu estou aqui, estou com a minha filha, está com meu filho menor lá em Campo Grande. Então, realmente é muito importante. Como chama o esposo? Meu esposo, entendeu? Que atura, o guerreiro, eu nem sei, vai pro céu direto, o Marcelo. O Marcelo Oliveira, é ele. Então, eu falo que ele trabalha na área de TI, ele é garoto de programa, entendeu? Ele trabalha na área de TI, entendeu? Tal. Então, ele trabalha home office, né? Então, o emprego dele, graças a Deus, não precisa ter a parte presencial. Então, ele consegue me ajudar com os afazeres e tudo mais. Então, eu acho que eu consegui também vencer tudo e me completar, inclusive, como mulher, e esse ciclo de ser mulher, porque não é fácil. Eu ia perguntar para você, inclusive, isso. Primeiro, para quem que você puxou essa Janaína que desbrava, que vai, minha que mãe. não tem... Tua mãe. Minha mãe, como a que ela minha chama? mãe é fora de série. Minha mãe chama Alvani Gomes da Silva. Essa mulher é igual, assim, eu sou Ctrl-C e Ctrl-V da minha mãe estudada, entendeu? Então, a minha mãe é aquela pessoa que ela foi... Qual a formação da mãe? A minha mãe não tem nenhuma formação. Os meus pais, tá? Eu sou filha de gente humilde. Os meus pais não têm nenhuma formação. Eu sou, na verdade, a primeira da família da minha mãe que entrou numa universidade. Caracas. Filho de... você tem irmãos? Sim, eu tenho uma irmã, que é essa irmã que mora aqui, e tenho um irmão adotivo de coração, que mora aqui, que foi do primeiro relacionamento do meu pai. Você é a mais velha ou não? Eu sou a mais velha. E a primeira que teve uma formação? A primeira que teve uma formação acadêmica. E aí, até continuando no academicismo, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Sou doutora mesmo. Aonde que vem tanta energia? Porque vem. O mestrado já te suga. Aí o doutorado, você falou, não, já eu fiz mestrado, agora eu vou fazer doutorado também. E o meu doutorado, eu fui doutora com louvor. Não fui qualquer doutora, entendeu? Eu fui doutora com louvor, né? Teve, inclusive, lembrando aqui da minha banca hoje, Léo Faverani esteve na minha banca da Unesp, né? Professor de cirurgia da cadeira. E outros, né? Roberto Moreno, aqui de São Paulo, que é... ali junto com o doutor Sérgio Miranda, né? Então, a minha banca foi essa banca aí. Só fera. Eu fui doutora com louvor. Só fera, só. Banca de peso. Banca de peso, né? Os professores bons, os professores da universidade que me deram também esse aporte. Né? Eu sempre ralei muito, sabe? Sempre ralei muito, Ismael, sabe? Nada foi muito fácil para mim. Então, às vezes, quando a gente vê essa geração desanimando por pouco ou muito imediatista, a gente fala, meu Deus do céu, né? Não sabe nada, inocente. Não sabe nada, inocente. Ô, Jana, como você é chamada, acredito que pelas pessoas próximas aí... Jana. Me fale o seguinte, e a mulher, a Janaína, como ela se comportava no meio de um quartel? É um quartel, é isso? Um quartel, onde você, normalmente, a mulher, ela... Ainda utilizada. Ainda mais nos dias de hoje, a gente sabe que tem esses questionamentos. Como que você se posicionava? Exatamente. Eu acho que eu me posicionei, entendeu? Exatamente. Porque o que acontece? Existem pessoas que, uma vez acuadas, ou quando elas são afrontadas, elas recuam. Né? E outras pessoas, aquilo é um fogo para se posicionar e se levantar. Então, o que acontece? Na verdade, as pessoas... Eu sempre tive muitos desafios, porque assim, eu fui a primeira cirurgiã bucomaxilo do estado formada, mulher, entendeu? Formada lá, porque essa residência foi a primeira do estado. Então, como foi a segunda turma, eu fui a primeira mulher formada no estado do Mato Grosso do Sul. Já tinha outras mulheres de outros estados ou formada em outros estados, tinha até uma que esteve lá um tempo, outra que veio, né, formada de outros no estado de São Paulo, mas lá fui eu. Fui a primeira. Então, o que aconteceu? Eu tive já esse ambiente hostil não, ela não vai dar conta. Não vai conseguir. Quebra de paradigmas. Não, ela não vai dar conta. Não vai conseguir. Não. Então, isso, eu digo hoje, né, para os residentes, todo mundo, desde daquela época, criou um monstro. Por que acontece? Claro que me abatia, óbvio que me abatia. Sempre me sentia triste, óbvio que me sentia triste. Mas quando você tem realmente uma missão e você ama, de fato, aquilo que faz, de fato. Tem uma coisa que eu sei que você é cristão, né, já te sigo e tudo mais, já vi um pouco de você. Existe uma coisa que chama propósito. Este é o meu propósito. E, coincidentemente, Ismael e todos os ouvintes aí do podcast, eu nasci no dia 13 de fevereiro de 1982.
né? É o Dia Internacional da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Então, Deus mandou eu descer do céu. Falou, vai, minha filha, vai lá e arrasa. Então... Dia da buco. Então, o que acontece? Não, eu tô falando que foi uma coincidência de fato, né? Sim. Não que não seja uma não, coisa... eu acredito em deusidência, não coincidência. Então, eu que não... Deusidência. Não, mas assim, a gente tá aqui, né? Sim. Divagando nesse assunto, brincando. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu estou alinhada com o meu propósito. Então, quando você está alinhado com o seu propósito, nada pode te impedir. Então, é exatamente isso. É uma força muito maior, porque é aquilo que eu falo que a gente faz o que ama, verdadeiramente, eu amo de toda a minha alma, com toda a força do meu coração. Então, isso é muito forte. Então, de fato, aquilo que a gente produz acaba sendo algo muito bom, graças a Deus, né? E é basicamente isso, assim, a minha trajetória acadêmica, né, que a gente estava falando. Falando um pouquinho sobre residência, você foi a primeira turma, né? Eu fui a segunda turma. Da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a primeira mulher do estado. Isso, e a primeira mulher da residência, né? Da residência também. Exato. Como que era a residência? Porque assim, a bucomaxilo o pessoal tem um pouco em mente da formação da bucomaxilo, mas aí parece que quando vai pra residência, aí o chicote estrala, né? Porque aí na o chicote só estrala. Aí o negócio pega. Ah, sim, os meninos lá, os marginais têm que andar na linha. Tá ouvindo, cambada? Vocês andam na linha. Porque hoje você tem o papel de preceptora. Preceptora, chefe do serviço. Chefe do serviço. A chefe da residência hoje, inclusive quero mencionar o nome dela aqui, professora doutora Ellen Gaete Jardim. Certo. Ela é a docente que é a coordenadora da residência, né? E eu sou do hospital universitário. Perfeito. Né? Inclusive, no hospital, já fui chefe de unidade também, né? E poucas mulheres são chefe de unidade, né? Vamos dizer assim, né? Eu representava 5 especialidades, né? A cirurgia cabeça e pescoço, a otorrinolaringologia, oftalmologia, a cirurgia bucomaxila e a odontologia hospitalar. Então, mas e aí, devido graças a Deus, ao meu crescimento fora da universidade, no aspecto mercadológico, né? Então, eu não pude mais continuar como chefe, não quis mais, né? Financeiramente não era mais rentável levar isso, né? Hoje nós temos lá a querida Regiane e eu estou num consultório mais avivamente, fiquei com a chefia do serviço, porque como eu conheço bem os processos da IBSER, né, no caso, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que gerencia os hospitais universitários de todas as universidades públicas do país hoje, né, basicamente. E é basicamente isso, eu fiquei com a chefia do serviço. Mas, assim, como foi isso, né? Eu entrei via concurso, só tinham 2 vagas, né? E então entrou eu e o Dr. Gustavo Pelissaro na época, né? E, enfim, aí eu fui, já por ter essa pegada administrativa também, né, ocupando esse cargo, né? Que, inclusive, pode um dia sair, óbvio. Sim. Né? E hoje a gente lá tem um ambiente muito bacana, né? Os que ficaram, então é muito gostoso. Eu tenho um prazer imenso de ser preceptora, de ajudar os alunos. Eu tenho uma veia acadêmica, né? Porque de onde veio isso? Eu quero saber de onde... A veia acadêmica. Porque você teve os seus pais que não tiveram oportunidade de estudar, né? Vamos dizer assim, né? De seguir carreira. De onde que veio? Tem um tio, alguém que te falava e falava assim, Janaína, você tem que estudar. De onde saiu isso? Ninguém. Sabe uma coisa que... Ou era aquele seu dia a dia, vendo a universidade, vendo as pessoas entrando e saindo. Isso foi aflorando em você, despertando a vontade. Despertando a vontade. Os meus pais, eles eram como se fossem pais de muitos acadêmicos, porque os acadêmicos vêm de outros estados, né? Por exemplo, vários acadêmicos de medicina e outros estados, e acolhiam esses alunos lá em casa, tipo assim, né? No comércio deles, né? Então, acabou que eu sabia, por exemplo... No 2º grau, eu já sabia o que era stricto sensu, lato sensu. Eu já tinha esse conhecimento porque eu vivia dentro da universidade. Um monte de todo... A rua da minha casa só tinha república, né? Então, assim, os vizinhos do meu lado esquerdo, né? Até hoje eu encontro com eles alguns... O ambiente era acadêmico. Então, eu realmente... Foi exatamente isso. Eu falava, gente, como é bom você ter um título real, né? Porque eu pensava assim, um dia eu vou ser doutora mesmo, sabe? Eu lembro que eu falava isso, eu tinha 19 anos, eu lembro. Logo, quando eu entrei, eu falei assim, eu quero ser doutora mesmo, porque é muito bonito. E aí eu tive muitos bons professores dentro da odontologia, que eu me apaixonei, por exemplo, pela metodologia científica. Então... Eu acabei querendo provar algumas coisas também, porque, assim, não é só fazer, sabe, Ismael? Então, tudo que a gente faz tem que ter um embasamento científico, né? Então,
eu amo, até hoje, assim, ler artigos e tudo mais. E falando só um pouquinho da minha parte acadêmica, devo muito ao grupo, que você deve ter ouvido falar já, eu sou Olfordiana, né? Eu sou Larry Olford, 24 horas eu sou convertida, né? Se você... E aí, o que acontece? Eu tenho essa parte da cirurgia ortognática e cirurgia de ATM, que é com o grupo da JRG Odontologia, né? Então, a qual eu tenho por mestre e mentor principal o professor Dr. João Gonçalves, que hoje é um dos maiores pesquisadores de cirurgia bucomaxilo do país. E esse cara, ele realmente... Sempre eu seguia já ele antes da oportunidade de fazer o curso. Depois que eu fiz o curso, então, né, eu tenho uma proximidade pessoal com ele, né? Sim. Né? Enfim, assim, ele também me empoderou muito. Esse grupo me empoderou muito. Porque eles não têm traços machistas, sabe? Não tem nada. Então, eu já acreditava em mim, eles acreditaram em mim também. Então, eles, né, até hoje nós temos as nossas parcerias, né, com o grupo, né? E é maravilhoso, porque eu vejo que eles foram um divisor de águas na minha vida e eu consegui aproveitar o máximo daquilo que eles ofertam no Brasil hoje, né? E consigo, de fato, entregar isso para os pacientes, né? Então, é basicamente isso. Assim. Na sua trajetória, você teve em algum momento do fato de ser mulher e haver do outro lado uma desconfiança do tipo, igual você falou assim, ela não vai conseguir, Total. Não dá, a chance para ela é mínima, mas existe alguma situação específica que você se lembra de você, não de ser discriminada, mas assim, o fato de ser mulher e você sentir que houve uma certa resistência, assim, tem alguma história, alguma coisa desse tipo ou não? Tem muitas histórias, na verdade, né? Tem muitas histórias, né? Então, o que acontece? O que eu falo para as pessoas, né? Às vezes é até ruim, às vezes vai, né, de repente, ter que contar a história e citar nomes, às vezes não é muito bacana. Sim. Mas, de uma forma geral, o que eu vou dizer? Nós todos seremos afrontados. Nós temos uma sociedade que é patriarcal. Então, as mulheres, elas são, de fato, as que estão no nicho de mercado, onde a maior parte é homem e você é a mulher. Como você vai se posicionar nisso? Primeiro tem que entregar resultado, né, minha filha? Essa é a primeira coisa. Entendeu? Você tem que entregar resultado. Você não pode colocar em você a diferença, né, entre um homem e uma mulher. Então, você tem que ter postura, você tem que ter objetividade, você tem que ter poder de decisão, entendeu? Você tem que ser uma pessoa, você tem que ter esses traços. Só que, assim, a mulher existe as características dela, ok. Só que a gente aprende com os homens, né? No próprio casamento, com a postura do marido. Então, como que eu te digo isso, assim? Eu enfrentei muita coisa. E as meninas também enfrentaram. Porque nós estamos numa sociedade patriarcal, onde o nicho de mercado é só masculino, sabe? Eu até entendo, né? Os dinossauros que a gente brinca, os veião, eles são criados de uma geração baby boomer. Então, assim, é um negócio muito rústico, né? Mas o que acontece? Isso só fez... Também, né? Não, agora não. Sim, não. sim. Inúmeras alunas que a gente já forma. As meninas são fantásticas. Na minha equipe, eu tenho hoje a Alana, já está há 3 anos comigo. Caramba, essa menina fala, ô, Alana, bora. Sabe? Uma pessoa tranquila. Assim, a gente encara a coisa foda, assim, real. Não posso falar palavrão, mas coisas muito difíceis, assim, sabe? E, assim, mas é isso, Ismael, sabe? Sabe o que acontece? A mulher, ela tem uma coisa muito boa, que as mulheres não sabem, as mulheres que estão na boca, ou que elas pretendem, ou até mesmo as outras mulheres. Nós temos uma coisa que faz com que a gente se destaque muito, que é a parte humanizada. Então, a mulher é mãe, eu sou mãe. Tive 2 filhos, enfim. Ou não é, mesmo que não seja mãe. Ela tem a maternidade incutida nela, tem um útero nessa pessoa. Então, é natural da mulher ela acolher, ela amar, carinhar, né? É mais natural. A gente tem isso naturalmente. Você não precisa fazer uma força para fazer isso. Entendeu, querido? Então, o que acontece? Quando você tem um paciente, o paciente meio que vira seu filho. Entende? Você protege, você acolhe. E isso é um diferencial tão grande mercadologicamente, porque as pessoas, elas não buscam só... Claro que, tecnicamente, você tem que ser foda, óbvio, tem que resolver um problema. E operar cirurgia ortognática requer, inclusive, condicionamento físico. Por isso que eu faço Muay Thai. 4 horas de cirurgia para você ficar dentro do centro cirúrgico, às vezes não é muito fácil. mais, às vezes muito mais, né? Muito mais. Sim. Então, o que acontece? Você precisa ter um condicionamento físico, né? Você precisa ter poder de decisão. Então, é isso que eu digo. Você tem que ter postura
de quem vai ser respeitada. Não só na Buco, no meio médico também. Com conhecimento, né? Você não pode deixar as pessoas tirarem fina de você. Mas você não precisa ser grosso, sabe? Você tem que mostrar resultado, que você sabe, que você consegue. Esse sempre foi seu forte, mostrar resultado? Ou seja, você estava na frente dos outros, você buscava se destacar por esse lado? Como que você se enxerga? Como que eu me enxergo no passado? Incrivelmente estudiosa. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, o que acontece? Você tem conhecimento, né? Quando você conversa com uma pessoa que tem conhecimento, você fala, nossa, essa pessoa não é rasa, né? Então, ou seja, as pessoas percebem isso. Os médicos, principalmente assim, a gente percebe muito até para a cirurgia bucomaxilo de uma forma geral, dentro de um hospital, por exemplo, que você vê que colegas que são humilhados, ou são hostilizados, ou são tirados. Tem também a parte política, né? A gente sabe. Mas, assim, existe também a questão de postura. Entendeu? O que você está fazendo aqui, minha filha? Né? Tipo assim, como cirurgiã, qual que é o seu poder de resolução aqui dentro? Você vai criar um problema para nós, porque nós estamos dentro da casa do médico, que é o hospital. Então, tenha uma postura à altura. Então, às vezes, o problema está muito mais em nós do que no outro. E tem coisas, Mel, que a gente não muda. Então, você não muda uma sociedade patriarcal. Você não muda uma sociedade ou seja, que coloca que nós somos mais frágeis. Você não muda isso muito fácil, né? Então, o que você tem que fazer para que as pessoas consigam te respeitar? Ok, tenha resultado, mostre conhecimento, tenha postura, tenha conduta, entendeu? Assim, não utilize de subterfúgios. Sabe, uma coisa, você desculpa, as mulheres, isso me irrita profundamente. Quais são os subterfúgios? Eu vou colocar aqui um decote bem cavado e vou me apresentar lá para o chefe do serviço XYZ. Não é isso, não é isso. Você tem que entrar por mérito, você tem que ser, você tem que, enfim, fazer parte realmente do seu ser humano. Isso, entendeu? E não ficar com essas coisas feias. Porque o que detona a mulher? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque a mulher, ela é cheia de coisa. Fulano tá dando oportunidade para ela porque ela é bonita. Porque ela é assim, porque ela é assado. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Então, assim, nós aqui, nós somos profissionais. E nós atendemos o paciente como profissional. Você quer me enxergar como profissional? Então, seja profissional. Então, como que hoje uma menina se destaca no mercado? Chega de fuleiragem, entendeu? Não tem fuleiragem não, minha amiga. Você tem que ter postura, ser firme, ser decidida, ter objetivo, entendeu? Se você ficar nessa, o que acontece? Quando você não só se desqualifica, como não consegue nada, como também queima as outras mulheres, que é o que sempre me irritou profundamente. Porque eu sempre consegui por mérito. Sempre, nada. Nunca ninguém me deu nada. Só Deus, por Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia. O resto, nunca ninguém deu nada. A minha mãe, quando eu formei, ela estava, tadinha, falida, os meus pais. Então, o que acontece? Você tem que conseguir, você tem que enxergar que ninguém é obrigado a te entendeu? Sabe? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Dentro da feminilidade, né? Sim, sim. Entendeu? E na odontologia, a gente, por conta das redes sociais e tudo mais, que é o mundo que a gente vive. Sim, com certeza. A gente percebe que muitas mulheres estão perdendo a sua identidade por questão de às vezes, acabar deixando se levar pelas outras e acaba muitas das vezes deixando de mostrar o que é importante para ficar de repente lá dentro do Instagram, da rede social. A gente inclusive tivemos no congresso aqui em São Paulo, uma meninada da odontologia. Eu saí de lá do congresso e falei assim, gente, não parece que isso aqui é um congresso de odontologia. Umas meninadas tudo desfilando, parecia mais um desfile de moda, porque assim, as dentistas, nada contra, eu acho que a mulher, ela tem que estar bonita, ela tem que ser feminina, tal, mas você sentia que existia alguma coisa fora do normal. Fora do normal, fora exato. do normal, para um padrão de mulher. E onde você ainda, eu ainda sou muito claro, para uma profissional que a gente cresceu, hoje não se usa mais branco, né? Mas o médico, o dentista, né? É muito respeitado, porque tá ligado à saúde. Sim. E as mulheres, obviamente, cada vez mais está crescendo dentro do mercado da odontologia. Exato. E, obviamente, eu acredito que nós precisamos de mulheres mais como você, que carrega a identidade da feminilidade. Sim. Sim, da feminilidade. Sou mulher, sou mulher e sou tão competente quanto... Isso, exato. Porque eu sempre, o que você falou assim,
algo que realmente me incomodou, né? Que me traz bem a lembrança agora, de uma forma bem... Tentar falar isso de uma forma suave, né? Isso, você vem e me fere, né? Você vem e me acua, né? Eu tenho que me posicionar de uma forma que eu mostre, não que eu mostre para você, mas que com as minhas atitudes e com o meu comportamento, eu seja igual a você, tecnicamente. Porque o fato de eu ser mulher não me rebaixa, não me rebaixa... Uma condição diferente. Uma condição diferente, intelectual. A intelectualidade, ela depende do seu esforço, né? A questão do refinamento técnico e habilidade é o tanto que você tem de força nisso. O que sempre me deixou sempre assim é que, assim, ela não vai dar conta. Esse nível de superioridade, né? Inclusive no quartel, o negócio, você falou, o lance do jacaré do facão, foi uma coisa muito bacana e muito engraçada. Todo mundo estava lá, vou contar brevemente, eram 80... Eu quero ouvir essa história, anotei aqui para ouvir essa história. 87, mais ou menos, eram quase 90 militares, né? Nós estávamos no estágio de adaptação ao Pantanal, né? E tinha lá a instrução de caça e pesca, né? Eu era aspira, né? Tinha muita gente do Rio que falava assim. Eu lembro que meu comandante de companhia falava, aspira, tal. E aí o que aconteceu? Teve a instrução de caça e pesca. E aí nessa instrução nós éramos em torno de 8 mulheres só e o resto era tudo homem, você imagina? O resto então, quantos homens? 80 homens e 8 mulheres, vamos dizer. Muito pouco, 10%. Sabe? E eu era mais a que tinha acabado de chegar, né? Eu era aspira e tal. E as mais antigonas já tinham mais instrumentos, inclusive facão, que é o que foi utilizado para matar o bicho. E aí eu fui... e eles falaram, e aí? Uma representante do segmento feminino, né? O que estava dando a instrução. E eles todos começaram a rir, né? Rir baixinho, assim... vai dar conta, cochichar um com o outro, não sei o que lá. E aí, eu lá, né, e as gurias, eu olhei aquilo e falei, não, você tá entendendo? Não, aqui tem a filha da Dona Vani, rapaz, aqui é faca na caveira, aqui a gente é o bope, rapaz. O quê? Esses caras tá falando... E aquilo ali me irritou, rapaz do céu, que desceu a xirra. Aí eu falei pras meninas, aí eu esperei as meninas, porque as meninas eram tudo mais antigas que eu. Eu falei, eu vou bancar aqui, essas gurias vão me dar um murro na cara. Eu falei, não, eu vou esperar elas não se manifestarem e deixar os homens lá tirar sarro. Eu falei, ninguém vai. Oi, hello, não. Fui lá, falei com elas, é o seguinte, e aí? Não, a gente não vai. Falei, então me dá esse facão aí. Era uma sargento antigona lá, me dá esse facão aí. Ela era técnica de enfermagem, né? Que ainda nesse nível superior é sargento. Peguei o facão do mato, chama, sabe? E aí fui lá. E foi uma cena, assim, maravilhosa, né? Quem presenciou, né? As tenentes que se tiveram a oportunidade de ouvir esse podcast, né? Foi muito bacana eu matando o bicho, assim, sabe? É bem entre a cabeça e o corpo, né? Nessa região do pescoço, vamos dizer, do bicho que você faz o corte, né? E eu fazendo ali, e é extremamente duro a casca dele, né? E você faz tipo como se fosse uma cunha e depois você realmente corta de fato, né? O tecido mole, né? Uma cirurgia no jacaré. E aí eu fui tal e consegui, foi tranquilo assim, não foi tão difícil, mas eu acho que eu estava tão aquele ambiente. Aquele ambiente. Dentro de você, então, o que acontece, Ismael? É isso que acontece que me deixa chateada. Entende? Porque, assim, o fato de eu ser mulher não me diminui de eu executar algo que você executa. Entendeu? Se eu tenho intelectualidade, se eu tenho destreza, se eu tenho conhecimento, se eu tenho posicionamento, objetividade, por que eu não sou igual a você? E eu digo uma coisa, você como cristão, só para fazer um adendo aqui. Não existe... A Bíblia realmente ela tem essa questão de colocar a mulher abaixo por uma questão civilizatória até, desde o início da nossa sociedade, da civilização humana. Tá? Não estou questionando isso. Inclusive, há passagens que eu já sei até decor. Mas a questão toda... E espiritualmente falando, você como cristão sabe, não existe sequer nenhuma passagem, principalmente depois do Velho Testamento, né, que é o nosso verdadeiro mentor, o Senhor Jesus Cristo, que diz que quando nós vamos nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Vai chegar lá, não, sua alma é masculina, não, é assim, sua alma é feminina, é assado. Não existe isso. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, assim, quem é você, né? Quem é o homem para fazer acepção sobre mim? E sobre algo que eu produzo de bom. Ah, mas ela não vai dar conta? Existem muitas que não dão conta mesmo.
Mas você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, jogar todo mundo lá no mesmo balaio e falar, não, entendeu? Não é assim. É uma profissão que requer mais qualidades masculinas, mas se a mulher tiver esses pontos bem acertados e bem ponderados, não há absolutamente nenhuma diferença. Perfeito. Não há. Doutora Janaína Paiva, direto do Mato Grosso do Sul, para o nosso podcast aqui, para a Bucocast. A gente tem aqui... quanto tempo de podcast? 35 minutos. Temos mais 1h30 para queimar aqui. E a gente precisa ficar atento ao nosso relógio, que esse momento tem um avião que sai às 18h30. Isso, exato. Do aeroporto de Campinas. Sim. Doutora, semana passada nós recebemos aqui o professor Dr. Paulo Afonso. E ele dizia assim que no começo da sua 40 anos, quando ele começou a bucomaxilo, né? E ele falava assim que existia uma resistência da medicina com a odontologia, Sim. né? Não sei se existe ainda até hoje, até porque a bucomaxilo, eu acho que ela representa muito bem a odontologia por estar mais próximo do médico, Sim. né? Por fazer um tratamento multidisciplinar. Mas ele disse a seguinte frase, não é possível que um dentista é capaz de fazer, né, uma cirurgia como essa, alguma coisa desse tipo, né? Isso. Baixar uma maxila, aquela cirurgia toda. Você está dentro de um hospital onde, obviamente, é tomado mais pela área médica. Como que é a referência da bucomaxilo hoje, no seu ponto de vista, para a medicina, né? E como mulher também, nesse sentido? Exato. Então, você vê que eu enfrentei duas coisas, na verdade, ali, né? Além de ser mulher, né, não era médica, né? Assim, além de ser mulher, era médica. Mas o que acontece é exatamente isso. A gente percebe, assim, nós precisamos... isso está acontecendo com a questão, né? Inclusive da harmonização orofacial, C9 e tudo mais, não vamos entrar nesse assunto, mas, assim, de uma forma geral. Você quer respeito? Você quer... que a nossa especialidade seja reconhecida, né? Mostre conhecimento, né? Então, o que acontece? Nessa questão, a gente houve sim muita resistência, principalmente pelos chefes anteriores, né? Houve sim, no início ali. Em Mato Grosso do Sul, eu digo para os nossos residentes, nós somos bem-aventurados, porque em São Paulo a gente percebe que tem alguns hospitais que realmente eu já tive a oportunidade de vir aqui, operar aqui, inclusive no interior do estado e na capital, né, e acompanhar algumas coisas. A gente percebe que existe uma certa diferença, né, e por uma questão cultural, né, que a especialidade, como a especialidade vai fazer algo que é tão complexo, né, que é da área médica. A formação. Então, hoje a gente percebe que a formação, né, das pessoas é muito precária, é muito depreciada, né? Então, ou seja, quando você tem uma formação sólida, você consegue mostrar resultados e ter um posicionamento adequado. Então, isso é algo muito triste, porque o que acontece com a classe que é tão boa, que se dedica tanto... vamos dizer, existe uma certa queima a gente, entende? Porque as pessoas se propõem a fazer coisas das quais elas não foram treinadas para tal. Então, isso é extremamente ruim para a classe, inclusive para os próprios cirurgiões bucomaxilo. Então, assim, do que eu sou a favor? Não é que eu estou defendendo, não estou sendo corporativista. A questão é, tenha conhecimento, Cristo. Vá fazer um curso de especialização à altura, vá estudar e se formar e se pós-graduar em um tempo adequado, né? Não vá fazendo as coisas de qualquer maneira, né? Isto é a sua profissão, tenha respeito com o paciente. Então, quando você tem essas primícias linkadas a você, na hora de você fazer a prática, isso é mais tranquilo, né? E hoje, inclusive, você tem uma grande maioria dos jovens que estão aí em graduação buscando aquela coisa rápida, né? Isso, exato. Mas... não querem passar por aquela curva processo. De aprendizagem pelo processo. Isso, querem fazer ali e já querem ver resultado ali. Isso é muito difícil, Isso né? é muito difícil, sabe? Então, assim, nós, no nosso estado, né, só fazendo um adendo à pergunta anterior, realmente nós somos bem-aventurados, nós temos um respeito, porque os cirurgiões são muito bons. Todos os cirurgiões têm uma postura adequada. Então, isso se replica na gente, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral. Isso é muito bom, né? Mas existem lugares onde não é bem assim. E aí, o que acontece? Todo mundo, os médicos, onde a casa do médico, que é o hospital, fica receoso. E no início, né, principalmente ali, no final dos anos 90, ali, ainda tinha muita coisa. E essa galera que é mais antiga é que desbravou isso. Pra gente agora,
poder ter o privilégio de ir e vir sem impedimentos dentro dos hospitais. Né? Então, isso é muito bacana. É muito... É fruto de alguém que já plantou, de alguém que já chorou, de alguém que já se lascou. Né? Essa é a verdade. Né? E abriu caminho. E abriu o caminho para nós. E eu sou muito grata a esses antigões que tiveram isso. Né? Então, assim, olha como é. Né? Mas tem a questão do machismo, mas eles também foram muito homens de enfrentar um mercado que não aceitava dentista dentro do hospital. E hoje, cada vez mais, tem odontologia hospitalar, né? Pacientes com necessidades especiais, assistência ao paciente crítico, né? Hoje tem essas formações, né? Então, cada vez mais a odontologia está inserida dentro do hospital. E eu creio que em curto período de tempo, se Deus quiser, assim como todas as especialidades, que é algo também que mexe com a gente. Farmácia roda em hospital, enfermagem roda em hospital, físio roda em hospital, nutri roda em hospital e a odontologia não roda no hospital. Então, a odontologia em si mesmo, todos os acadêmicos, para que tenham uma noção básica, um conhecimento básico sobre o hospital. Então, existe isso ainda, existe muita coisa de formar o dentista e ficar só confinado dentro de 4 paredes, que é o seu consultório, né? E existem os hospitais. Então, esse conhecimento é que deve ser, de fato, o conhecimento da base deve ser bem consolidado, deve ser bem fortificado. Né? Então, a gente percebe hoje que as bases elas estão cada vez mais fragilizadas. 690, acabei de olhar uma postagem do colega, 690 universidades, faculdades no Brasil. O que é isso, meu Deus do céu? Sabe? Essa questão, né, com todo respeito a quem defende, a EAD, fazer odontologia por EAD, tem agora isso. Né? Então, assim, poxa, como assim? Você tem que atender o doente, você tem que atender o paciente, ter a sua conduta. Quanto mais prática você tiver, melhor você vai. Então, assim, é impossível. As pessoas querem diminuir o estudo, quer diminuir esse tempo teórico. Ou seja, na hora de entregar, vai entregar o quê? Vai entregar o quê? Então, eu sou muito a favor das residências, realmente, porque tem uma carga horária próxima de 8.000 horas, quando não passa de 8.000 horas, né? Então, é algo muito consolidado, é muito forte, é muito firme, para que esse profissional, quando saia no mercado, tenha pelo menos ali a base, que 3 anos não é nada, mas que consiga desenvolver o seu trabalho adequadamente. E pensar que hoje a nossa odontologia ela é uma referência hoje no mundo. É uma referência no mundo. A gente tem referências de cirurgiões que representa, né, a especialidade, a classe odontológica no Brasil. E é um país que também tem um maior número de necessitados também, que precisam da odontologia. Talvez eu veja esse crescimento de universidade por conta desses números também. Mas a gente tem que pensar que hoje o número de REOP tem aumentado cada vez mais. Sim. O número de procedimentos que tem que refazer por conta de falta de conhecimento tem aumentado cada vez mais. Ou seja, isso, de certa forma, deixa a classe, vamos dizer assim, talvez não nas primeiras posições, né? Sim, exato. Porque a odontologia ela sempre foi uma especialidade, tá ali com engenharia, medicina, direito, né? Sim. E infelizmente talvez com essa vulnerabilidade, né, de formação pode ser que comprometa a especialidade, né? Então as entidades de classe, as universidades, elas precisam segurar isso, sabe? Eu acho que bom senso... mas você está fazendo reserva de mercado para não formar mais gente? Não é isso. Não é isso, sabe? Mas é lamentável a gente ver o nível que se forma hoje como isso. O acesso aumentou, graças a Deus aumentou. Graças a Deus, mais pessoas podem ter acesso ao conhecimento. Mas como isso é passado, precisa ser forjado no fogo. Semana passada eu falei do professor Paulo Afonso, ele veio retrasado. Semana passada veio o professor Vladimir Genovese, né? E ele falava sobre a cirurgia artroscópica, né? Cirurgia artroscópica, por ATM, de ATM. Sim. E aí ele falava de como ele conseguiu entrar, né? Para fazer o curso dele nos Estados Unidos, que pediram para ele 25 cirurgias e tal. Então, assim, a gente percebe que existe um mercado de negócios que precisa, né, que está trabalhando nesse sentido, mas precisa ser criado critérios que tenham embasamento, exatamente, que peneirem as instituições que não estão de acordo. Sim. Né? Precisa que isso seja realmente, de fato, ponderado, né? Porque senão é exatamente isso. O que acontece é a prostituição da classe. Né? E acontece mesmo. Acontece. Né? Enfim. Eu acho que esse é um caminho sem volta, doutora. Sem
sem volta. Difícil, a gente tem falado com vários colegas aqui, a gente percebe a preocupação, principalmente dos professores, dos doutores, mas é um caminho que eu acho que é sem volta. Mas, obviamente, a gente precisa sempre estar falando e quem sabe, obviamente, a gente consiga um novo desfecho. Você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast, hoje estou recebendo a professora doutora Janaína Paiva, lá do Mato Grosso do Sul. Uma honra poder falar com ela, bater um papo. Já falamos de bastante história bacana aqui e ainda a gente tem bastante coisa para rolar nesse podcast. Fique com a gente aí, vai lá no nosso canal do Instagram e também curta a nossa página. Ô, professora, falando sobre residência, a gente hoje sabe que existe especialização e existe a residência. Como você fez residência, obviamente você defende a residência. Sim. Mas a gente sabe que hoje a especialização em alguns lugares... Antigamente também tinha especialização. Na sua época tinha especialização. Tinha especialização, exato. E existia uma carga horária muito boa. A gente vê hoje grandes cirurgiões que não fizeram residência, mas que tiveram acesso ao combate ali na porta do hospital, trauma. Como que é essa vida maluca dentro do hospital? Você ainda faz plantão, você atende o hospital, né? Sim, a gente acompanha, né, os meninos, então os plantões ali são divididos para que a residência consiga fazer o mínimo de trauma, né? Na verdade, ali na nossa residência, né, nós temos, eu disse, né, tem 2 residências no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, a nossa residência ela tem bastante cirurgia eletiva, certo. Mais ainda do que trauma, mas nós temos ainda trauma, né? E na Santa Casa de Misericórdia é mais trauma e bem menos eletiva. Né? Então, é basicamente 2 residências dessa forma. Né? Na Universidade Federal, a gente tem algumas coisas bem bacanas, né? Que é a parte da formação acadêmica. Então, por exemplo, assim, os residentes eles dão aulas semanais sobre os casos apresentados, com revisão de literatura junto. Então, isso é muito bacana, porque instiga neles, eu digo isso a eles, instiga neles a escrita. Né? São obrigados a publicar um artigo científico por semestre. Tem várias coisas que são muito bacanas que a coordenadora, a professora doutora Ellen, faz. E isso tem... dado bons frutos. Por quê? Porque quando nós saímos no mercado, o que a gente tem que fazer, por exemplo, para justificar uma cirurgia ortognática, né? Nós temos que justificar, porque nós solicitamos materiais para que nós consigamos executar esses procedimentos. Então, isso vai do quê? De algo que nós escrevemos. Então, perceba o quanto também a parte acadêmica, você ter isso bem consolidado, ler artigos científicos de peso, faz com que você escreva de uma forma melhor e consiga defender os seus objetivos e fazer as suas justificativas de uma forma fundamentada, né? Com arguição sólida, não rasa. E é basicamente isso. Então, é importante. Cada serviço tem uma característica e o nosso, ele é muito especial. Não porque eu estou lá, mas assim, essa questão acadêmica é importante. Porque não é só você sair no mercado e fazer e operar, não é? Então, existem muitas questões, principalmente para nós que realizamos cirurgias eletivas junto aos convênios, né? Então, a gente precisa justificar os nossos procedimentos. E isso, meu amigo, é poder de escrita. Então, você tem que justificar, você tem que saber o que você está fazendo, né? E isso é dado na nossa universidade de uma forma implícita. Por quê? Porque a gente lê... Os meninos são obrigados a fazer várias coisas no sentido acadêmico. E isso acaba instigando neles essa proposta, né, de serem profissionais não só assistenciais, técnicos puros, né, mas eles conseguem saber referenciar, eles têm aula de metodologia científica, é muito bacana. Falando sobre formação, o que a doutora Janaína faz hoje? Porque além de mãe, de esposa, já matou jacaré, e hoje você dá aula na universidade, enfim, é chefe de serviço. Rotina. Qual que é a sua rotina hoje? A minha rotina, né? Então, assim, basicamente, eu opero, assim, cirurgia no consultório em ambiente ambulatorial, cirurgia oral menor, desde extração dos cílios, cirurgias de implante, né, e prótese sobre implante, cirurgias periimplantares também, né? Então, na verdade, a maior parte das cirurgias que compreende as cirurgias ambulatoriais da cirurgia bucomaxilo no consultório, né? Faz zigomático também? Isso, também. A gente faz zigomático, mas eu faço só no hospital. Só em hospital, né, para reabilitar esses pacientes. Não é o nosso maior público hoje, né, e a gente está caminhando agora mais para cirurgias ortognáticas, de fato, e cirurgia de ATM. Né? Então, hoje a gente faz bastante cirurgia ortognática, tem bastante caso para operar, e cirurgia de ATM também, né? Porque como eu sou Wolford, então nós operamos as ATMs. Né? E
E é basicamente isso, assim, né, de cirurgias. Então, tudo que está em torno da cirurgia a gente faz. Agora, a gente tem uns refinamentos que nós estamos fazendo da parte do ponto de vista estético, as cirurgias cosméticas da face, né? Então, instalação de prótese de PMMA, cervicoplastia, platismoplastia, né, para poder refinar mais a região da papada, né? Não só fazer a mentoplastia pura, né? Então, a gente está indo um pouco também para essa parte cosmética. Que não tem volta também, está crescendo. Não tem volta, né? E é cirúrgico, por exemplo, esse caso é cirúrgico. Eu não tenho tanta pegada assim na ROF com preenchedores e nem tenho essa proposta e nem quero. É cirúrgico. Eu gosto mesmo de cirurgia, então eu quero... O que eu vou me aprofundar, principalmente para refinar os meus casos em cirurgia ortognática, que a gente está aprofundando os conhecimentos, conseguir entregar mais para o paciente, né? Conseguir entregar mais resultado. Né? E você opera e você consegue entregar mais se você tem esse refinamento estético. Quando você buscou a bucomaxilo, você já tinha em mente o que você queria fazer dentro da bucomaxilo? Porque assim, ela norteia várias áreas que você pode trabalhar. A cirurgia ortognática era algo que você buscava? Era muito algo. Mas o que acontecia? Os cursos são caros, a nossa condição financeira era muito pouca. Então, foi algo que eu não pude desbravar de início. Né? E oportunidade também, né? Não tive essa oportunidade inicialmente, logo que comecei a carreira. Só que o que acontece? Eu digo que tudo faz parte de uma base e tudo tem um tempo. Né? Se você perguntar para mim, né, o meu nível de aproveitamento quando eu fiz o curso, pelo fato de ter tido uma boa carga, uma boa base anterior, foi muito melhor do que quem estava começando, por exemplo. Então, assim, existe também um momento oportuno, né? Claro que existem colegas, digo pela minha equipe, né? Eu digo para eles, eles são muito bem-aventurados, não por mim, mas porque eu consegui dar oportunidade para eles aprenderem algo que é extremamente complexo, extremamente difícil, né? Logo no início da carreira, mas é uma questão de oportunidade. Então, mas assim, para quem não tem essa oportunidade, essa porta aberta logo no início, galgar esse caminho não é fácil. Só que eu te digo que quando esse conhecimento veio e chegou para mim, de fato, né? E eu avancei nisso definitivamente, eu estava com um alicerce pronto, é como se eu tivesse já... Não tinha no meu terreno nenhuma erva daninha mais. Ela estava pronta para receber aquele conhecimento e frutificar. Então, foi basicamente isso. Eu queria muito também. Só que eu não tinha recurso financeiro para fazer antes do momento oportuno. Para entrar no mercado da cirurgia ortognática, a gente sabe que é muito difícil. Sim. Porque você precisa, obviamente, ter paciente, você precisa estar, né, envolvido com quem opera já para você conseguir fazer, a destreza para você conseguir operar. A gente sabe que a curva de aprendizagem é alta. Como que você começou? Como que eu consegui? Como que você conseguiu? Porque é difícil. Como que eu consegui? Exatamente. Então, eu digo que o SUS... ele foi, para mim, uma grande escola sempre, né? O hospital público. Então, quando eu comecei fazendo os casos, óbvio, no hospital público, né? No SUS, as pessoas precisando, e aquilo me deu uma boa base para eu conseguir ir para o mercado. Né? Não vou mentir, essa foi eu não sou hipócrita, o SUS foi o caminho. E eu te digo também, né? Assim, na oral menor também, eu lembro, meu bem, que eu fazia... Tinha mês na Prefeitura Municipal de Campo Grande que eu tirava 280 sisos num mês. Que é isso? Isso é uma máquina de extração de sisos. Tinha dia que eu tirava 21, pelo amor de Deus, entendeu? Ganhava pouquinho, entendeu? Então, mas assim, pensa, se hoje eu sento para tirar e tiro de 10 a 15, não é de graça, não foi de uma hora para outra. Teve realmente muito, sabe? Foi difícil, mas é assim que aconteceu comigo, sabe? E, assim, eu sou muito feliz, porque às vezes... O SUS é bom porque tem uma boa escola, né? É uma escola, porque o SUS faz você aprender na raça, faz você operar com o que tem. Entendeu? Então, quando eu digo assim, quando eu estou no ambiente particular, é como se eu estivesse dando para um piloto uma Ferrari, entendeu? E quando eu estou lá no SUS, entendeu? A gente faz, entendeu? Do Fusquinha, entendeu? Um carro que vai ter que rodar. E vai funcionar, e tem que funcionar, entendeu? Tem que fazer, então, nem que for no tranco, mas tem que pegar. Mas vai pegar, e pega, hein?
E olha que pega. E eu falo, gente do céu, e Deus ajuda esses pacientes. Porque eu falo para os meninos, falo, gente, se a gente tivesse isso particular, tinha dado maior BO. Mas como fez aqui, parece que vai. É incrível. A gente sempre fala sobre isso. Você acha que tem uma escada aí para cirurgia ortognática, por onde ele tem que começar, do tipo, do seu ponto de vista? Como você enxerga para esse cirurgião chegar? Isso, eu não tive a oportunidade de me agarrar em uma equipe, né? Realmente, assim, não tive oportunidade, não me foi aberta essa porta por ninguém. Então, o hospital público foi o meu início mesmo, por mim mesmo, né? Comecei ali com algum colega me apresentando, mas foi muito raso e muito pouco conhecimento, né? O que eu tive na residência também foi bem pouco na época. Eu sempre tive vontade de fazer esse curso. Então, assim que eu fiz o curso, eu comecei a fazer isso muito no SUS. Então, acabou que eu consegui alavancar. Mas para a pessoa que está iniciando, que quer ir para a cirurgia ortognática, se tiver que fazer um investimento, faça realmente, de fato, algum curso, faça um fellow, faça algo para conseguir aplicar isso, né? Se for linkado a um hospital público, a um projeto, melhor ainda, porque existe uma escala de pacientes, né? Você opera em escala, eu digo, né? Porque como é muita gente que precisa, né? Então, acaba que você consegue pegar essa mão que te falta, né? Não que as pessoas lá sejam menos, né? Inclusive, a gente é super dedicado aos pacientes do SUS, tanto quanto os pacientes particulares. Mas é uma escola pela oportunidade, porque os pacientes precisam, né? E a gente consegue entregar para esse paciente também, né? E mercadologicamente isso vai crescendo logo após. Mas, assim, para o colega que tiver alguma equipe, como a minha equipe mesmo, com os meninos da minha equipe. Os meninos da minha equipe são colados em mim. Então, ou seja, eles já estão voando. Porque o que acontece? Eles já vêm operando, então eles já vão conseguindo operar mais rápido, né? Então, realmente, se ligar a um cirurgião que já tem mais experiência é muito importante, é muito bacana. Tem que saber criar oportunidade e aproveitar as oportunidades. Aproveitar a oportunidade. A cirurgia ortognática, você precisa colar no cirurgião que opera e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. Não tem o que fazer. Você tem que pagar horas de voo, você tem que ir lá, auxiliar, ficar do lado, não tem o que fazer. Entendeu? E não só isso, a parte de planejamento também, né? Então, é um caminho longo e árduo. Não tem como, né? Professora, vamos falar sobre cirurgia ortognática, nós entramos nesse tema aí, nós temos um canal que é Ortognática Sim, lá no Instagram você pode seguir o nosso canal Ortognática Sim e alguns cortes que nós fazemos aqui na Bucocast, nós encaminhamos para esse canal, que é um canal voltado para os pacientes. Então nós vamos falar de cirurgia ortognática, mas ainda entrando um pouquinho sobre técnica cirúrgica, falando um pouquinho ainda sobre a vida do cirurgião, com relação à cirurgia minimamente invasiva, o que você tem visto, né, no último congresso no Cobrac, em Florianópolis? Você falou bastante sobre, cada vez mais as cirurgias, não só na área da bucomaxilo, mas tem tomado caminhos para cirurgias menores, tempo menores. E o minimamente invasiva, obviamente, tem entrado em várias áreas. E na ortognática, como que você tem visto essa técnica? Eu percebo que para você fazer a minimamente invasiva, você já tem que ter feito a convencional. Porque o que acontece? A minimamente invasiva tem muitas coisas que você não vê. Como o próprio nome diz, ela não vai ter uma invasividade suficiente para que você consiga olhar os tecidos, né, de uma forma direta. Então, se você não vai ver muita coisa, que você vai fazer? Então, vai fazer uma fratura de maxila sem ver a região posterior, por exemplo, né? Então, como você vai ter a certeza que você está no lugar adequado, que você executou isso de uma forma adequada, se você não tem uma prática anterior na cirurgia convencional? Então, o que acontece? As cirurgias minimamente invasivas, elas podem ser aplicadas? Claro que podem ser aplicadas, devem ser feitas em casos, né? Eu vejo dentro do meu olhar, né, que sou de uma linha onde a gente opera mais a convencional, né? E a gente defende a convencional. Para casos específicos, não seriam todos os casos, certo? E onde você consiga já ter um nível de conhecimento suficiente para que, se você tiver alguma intercorrência, se você conseguir, para que você consiga executar de uma forma adequada. Porque o que a gente vê é mais um encurtamento para os que estão iniciando. Não estou dizendo para os cirurgiões que já operavam a convencional. É um encurtamento de caminho. Mas eu quero fazer a minimamente invasiva porque... e aí eu quero prometer resultado igual da convencional. Não é assim. Então, a gente percebe quem se destaca na minimamente invasiva é porque já fez muita convencional. E ainda assim, a gente percebe
do ponto de vista estético, não funcional, que existiam coisas que poderiam ser melhoradas. Né? Olha, eu estou sendo bem chata, né? Porque eu sou muito chata do ponto de vista estético, né? Então, assim, tem coisas que eu percebo assim. O que eu percebo? Para mim, se você falar assim, Janaína, você tem vontade de fazer minimamente invasiva? Talvez um acesso-pramento, mas eu acho que talvez não tenha essa vontade. O que a gente tem que buscar dentro da minha concepção, não estou falando contra a minimamente invasiva, tá? E nem quem pratica, tá? Eu estou dizendo que, olhando hoje a minimamente invasiva, ela precisa ser de um cirurgião experiente, que já saiba fazer a convencional e que saiba o que está fazendo a minimamente invasiva. E não é para todos os casos. Esse seria meu posicionamento. Tá. Mas eu, Janaína, o que eu penso? Eu penso que como eu consigo um pós-operatório adequado fazendo a convencional? Eu, Janaína. Como eu consigo que o paciente inche menos? Como que eu consigo que eu traumatize menos os tecidos do paciente? Como? Diminuindo o tempo cirúrgico, sendo o mais protocolar possível, seguindo um método adequado, fazendo as coisas direito. Então, a habilidade, a destreza na convencional, com todo respeito à minimamente invasiva, traz um resultado maravilhoso. Se o cirurgião tiver habilidade e refinar a técnica e ser bom, tanto quanto na minimamente invasiva, certo? Eu posso ser minimamente invasiva num caso menos pior? Sim, eu posso até... Poxa, esse caso aqui, ó... Poxa, eu poderia tentar uma minimamente invasiva. Mas, na minha humilde visão, não são para todos os casos. Porque a gente tem visto... O que eu tenho visto, né, de não cirurgiões expertise, né? Mas, assim, que os resultados não ficam... Parece que tem alguma coisa que poderia ficar melhor. Ah, mas na convencional também poderia, Janaína. Poderia? Sim, poderia. Mas eu tenho certeza que eu entrego na convencional, né? E o cara da minimamente, como é que ele fica? Então, o paciente, né? Não é nem o colega, o paciente. O paciente, né? Como é que ele fica, né? Quando você fala sobre cirurgia ortognática, você enxerga como um procedimento funcional estético? Funcional? Como que você vê? Funcional estético. Funcional estético. Não adianta, a gente não pode ser hipócrita de dizer que o paciente não quer ficar mais bonito. Ele quer ficar mais bonito. Ele não respira, né, das indicações de cirurgia ortognática, né? Ele não respira direito, né? No caso, classe 2, o SAL, síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Ele não mastiga direito, né? O classe 3, principalmente, o assimétrico, né? Ele não fala direito, né? Ele tem dificuldades na fala, né? As palavras lábio-palatais, né? que batem com a língua no incisivo central superior, tem uma dificuldade de projeção, né? Por encurtamento da maxila, né? Enfim, projeção do incisivo central, enfim. Então, existe uma dificuldade mastigatória, fonatória e respiratória, né? Então, essas... Que acompanha com estético, muitas vezes. Que acompanha com estético. E eu vou te falar, Ismael, assim, é difícil um paciente ficar mais bonito, gente do céu. Não tem jeito. E eu falo assim, eu falo para os ortognáticos, vocês já são lindos. Vocês já são lindos. Porque a característica do traço, da face, do tegumento, do tecido mole, já está ali. A gente só colocou o osso no lugar, entendeu? Que deu ali, né? Como diz o meu cunhado, deu um jazz na hora ali. Mas a pessoa é bonita, ela precisa da nossa ajuda para que ela consiga aliar a função com a estética, né? O paciente, quando procura você, ele procura mais pelo estético ou pelo funcional? Mais pelo funcional. Mais pelo funcional. Mais pelo funcional. Mas a gente percebe, né, durante as consultas, né, que o paciente tem sempre aquela demanda. Ai, doutora, e além de tudo, eu não consigo tirar foto de perfil, né? Eu tenho vergonha, né? Mas eu mostro para ele, falo, olha, você tem realmente um problema funcional, a gente mostra os exames, né? No caso, classe 2 sempre pede polissonografia, né? Pede outros exames, para que a gente consiga, de fato, fechar um diagnóstico com esse paciente. Mas eu não sou hipócrita. Eu não posso te dizer, Ismael, que esse cara não quer ficar mais bonito porque ele quer. Sim, com certeza. Entendeu? Não adianta eu ficar aqui pagando, é só funcional. Não é. O paciente, ele quer, ele se torna mais bonito. Principalmente a mulher, né? A mulher, ela se torna mais bonita, ela se torna mais atraente. Outras também, uma coisa que as pessoas não falam, é que essa mulher, que ela tem uma deformidade facial expressiva, ela é depressiva. Ela é depressiva, ela tem uma depressão, ela não consegue se relacionar, né? Relacionamento mesmo, ela não tem segurança, ela tem vergonha de si mesma, ela não consegue se posicionar no mercado porque ela tem vergonha de si mesma. A face é tudo, você chegou a ser a sua face. Então, ou seja, muda o ser humano, é uma transformação real mesmo, né? A gente percebe nas mulheres esse impacto é muito gigante, né?
E é muito bacana ver as pessoas ficando e se tornando felizes depois da cirurgia. A cirurgia ortognática, ela trabalha não só a parte funcional e estética e, como você falou também, o lado emocional, que muitas das vezes o paciente já vem sofrendo há muito tempo com esse lado psicológico, há muito tempo, né? Não consegue arrumar um emprego, não consegue se posicionar, não consegue se comunicar adequadamente. A pessoa não tem segurança. Porque na hora que ela vai falar, ela vai se apresentar, ela tem vergonha de si mesmo. Então, ou seja, se ela não tem uma segurança na parte facial dela, ela fica totalmente, vulnerável também, vulnerabilidade. Tudo. Dentro desses pacientes a gente encontra vários problemas, né, que acompanham a cirurgia ortognática. Lá na sua clínica, que você tem a sua clínica particular, né? Sim, tem uma clínica particular. Que é a Paiva Odontologia. Isso, é o Instituto Oral e Maxilofacial Paiva Odontologia. Paiva Odontologia. Para o procedimento de cirurgia ortognática, você tem uma equipe multidisciplinar que acompanha. Sim. Quem são esses profissionais que acompanham o tratamento ortocirúrgico? Eu costumo falar, Ismael, que se você falar para mim assim, você vem na minha consulta e você dizer assim, olha, eu não vou fazer fisioterapia, então muito obrigada, está aqui seu dinheiro da consulta, pode ir embora. Porque o que acontece? É impossível trabalhar sem fisioterapeuta. Né? Eu tenho algumas equipes que trocam fisioterapeuta pelo fono, né? Mas eu, particularmente, faço questão das minhas fisioterapeutas. E, assim, faço questão ainda mais, não desprezando as demais fisioterapeutas, mas naquelas que fizeram subespecialidades, né? Fizeram especialidades, né? Fizeram especialidade em cirurgia ortognática, em cirurgia bucomaxilo, né? Então, ou seja, elas estudaram também o meu pós-operatório, né? Faço questão, inclusive, dessas. Nós temos no nosso estado apenas 2 que são mais qualificadas desse ponto de vista, com especialização, né? É um mercado que ainda tem muito a crescer e é imprescindível. Então, o que é imprescindível? A cirurgia, né? Nós temos na nossa clínica, eu tenho mais 2 cirurgiões na minha equipe, né, que a gente mesmo formou, e esses cirurgiões também assistem esse paciente e junto comigo a gente faz um rodízio desses pacientes com a parte de higiene, laser terapia, colocação de elástico, né? Então a gente segue com esse paciente no pós-operatório no primeiro mês intensivamente, ostensivamente. Aí tem a nutricionista, que é antes da cirurgia, né? E a físio também, tá? A físio, a nutri, vê todo esse paciente antes da cirurgia, né? E continua com ele no pós-operatório, né? Junto com a gente, né? Aí depois vamos dizer, depois dos primeiros 15 dias ou até um mês depois da cirurgia, a gente avalia outras especialidades junto, como acupuntura, né? O acupunturista, a eletroacupuntura, quando o paciente tem alguma neuropraxia do facial, né? E temos também, na base, quando o paciente vai para operar, antes de fazer todo e qualquer procedimento, a gente solicita exames básicos, né, de sangue. E nesses exames, a gente tem já um protocolo descrito e a gente consegue ver se esse paciente está também, do ponto de vista nutricional, adequadamente estável para fazer uma cirurgia de alta complexidade. Né? Por exemplo, sei lá, estou chutando aqui, vitamina D, zinco, magnésio, vitamina B12... Então, o paciente ele tem que estar pronto de uma forma geral, né, com os exames de sangue tudo certinho, para que nós consigamos realizar a cirurgia. Porque não é só executar a cirurgia. Né? Eu digo isso para os meninos também. Executar a cirurgia não é o mais difícil. É difícil fazer a técnica tal, mas você planejar o paciente, tirar foto do paciente, escanear o paciente... fazer a análise facial do paciente, né? Pedir todos os exames pré-operatórios, né? Solicitar exames que são pertinentes à cirurgia, como ressonância magnética, tomografia, cintilografia, né? Tudo isso faz parte do combo da cirurgia. Então, se há alguma alteração nesses exames de sangue, a gente também encaminha para o médico antes da cirurgia ortognática, a gente caminha para o médico. E esse médico vai também colocar esse paciente no eixo do ponto de vista nutricional, né? A albumina também, que é super importante, que eu estou lembrando agora aqui, porque a gente tem que olhar para o paciente e ver que ele tem condições de operar uma cirurgia de grande porte, tem condições de cicatrizar. Porque o que acontece? Se você está com esse paciente e ele não tem essa condição mínima sistêmica, ele vai te dar problema no pós-operatório, né? E ele vai ser um problema. Né? E como a gente ama muito o que a gente faz, eu digo assim, se o paciente está infeliz, eu estou infeliz. Se o paciente não tem resultado, eu estou triste. Então, assim, como eu dou isso para o paciente? É avaliando ele adequadamente. Então, assim, o nosso paciente é o paciente que vai muito na clínica. Um mês antes da cirurgia,
e até um mês depois da cirurgia, muito na clínica, muito mesmo. E assim, a porta da minha clínica não tem essa, né? A gente teve ali, tem assistência, eu preciso ver a doutora hoje, eu tô com uma dúvida. Ok, vamos ver. E dentro da clínica hoje, quais áreas você tem além da cirurgia? Então, aí, como a gente está mais voltado, a gente tinha antes uma equipe mais, vamos dizer, com mais profissionais da odontologia mesmo, né? Mas hoje nós somos só em cirurgiões bucomaxila. Hoje eu não tenho ortodontista, né? Tem os ortodontistas que a gente encaminha que nós recebemos, né? E tinha uma ortodontista que saiu por interesse mesmo, né? Assim, doutora Pati. Mas hoje a clínica está voltada só na parte de cirurgia. Cirurgia. Legal. E eu quero continuar com essa cirurgia, né? Tenho vontade ainda de colocar outros profissionais, mas que agreguem com a cirurgia. Legal. Sabe? Especializar a clínica na área de cirurgia. Cirurgia, isso. Falando sobre cirurgia, a gente tem uma coisa dentro da bucomaxilo, não sei se pega para você também, que é o tempo cirúrgico. O paciente, na verdade, ele não tem muita noção e não é uma coisa que cabe ao paciente quanto tempo demora uma cirurgia ortognática. Exatamente. Mas pro bucomaxilo, a gente sabe que isso é importante, a relação do tempo cirúrgico. Muito importante. Eu queria que você falasse como que você enxerga isso e se o tempo é um fator para você no sentido de, eu preciso fazer a cirurgia ortognática em X horas, algo desse tipo. Como que você vê isso? É muito para mim. Porque o que acontece? Quando você demora muito para realizar o procedimento, né, você gasta tempo, você aumenta a morbidade do procedimento. Então, o procedimento, ele passa a estar numa situação de ter mais complicações pós-operatórias. Então, quanto menos tempo você gastar no seu procedimento total, né, as chances de morbidade são menores. Mas isso não quer dizer que nós estamos numa corrida, né? Nós estamos, vamos acelerar aqui, estamos numa pista, numa corrida. Eu digo para os meninos uma coisa, né, para a minha equipe, tento alinhar ao máximo isso. Gastar tempo com o que precisa. E aquilo que não precisa gastar tempo, sermos acelerados real. Porque o que acontece? A gente tem que colocar como prioridades, né? Vamos dizer assim, esses passos cirúrgicos aqui eu preciso gastar um tempo para checar, né? É como aquilo ali é o cerne, é o principal, né? Vou dar um exemplo aqui. Posição de linha média em bloqueio maxilomandibular. Meu Deus, não é fácil bloquear, né? Bloqueio maxilomandibular. E você posicionar adequadamente a linha média no previsto, né? A gente é OFR, a gente opera a primeira mandíbula. Então, aquilo tem que estar cravado. Saiu meio. Entendeu? Então, é um negócio assim... Esse para você é o momento mais crucial da cirurgia? Hoje, assim, graças a Deus, com a evolução da nossa habilidade, né? Assim, outros momentos que eram, principalmente para quem está começando, momentos de fratura, mas hoje não é mais, né? Então, hoje, para gente, o que é posicionamento de linha média, né? O tanto que eu vou impactar, né? A questão do mento, porque o mento, a gente refina o mento, né? Então, na hora ali, eu avancei tanto. Mas já tá bom aqui. Eu quero mais um pouquinho. Então, a visualização do mento, né? Ali, né? A gente dá aquela famosa baixadinha para olhar e nivelar o mento, né? Ver o mento na região mais cranial do paciente, né? Atrás, na cabeça, na posição de quem está na cabeça. Eu peço para os meninos saírem para eu olhar o mento de cima e ver o látero do mento, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, são coisas extremamente importantes esse passo, né? Hemostasia, revisão de hemostasia é extremamente importante, né? O paciente não pode estar sangrando no pós-operatório imediato, cirurgia complexa, grande, né? E algumas outras umas coisas são importantes quando há necessidade de turbinectomia. Eu, particularmente, não realizo para todos os casos, apesar de ser o Wolford, né? Porque a linha Wolford realiza para a maioria dos casos, mas eu não faço para todos, só para as impacções de maxila. Então, nesses casos, ou seja, fazer uma boa hemostasia dos tecidos, porque a área de nariz sangra demais no pós-operatório imediato. Então, isso precisa de tempo. Você precisa revisar, você precisa ver se está adequado. Mas outros passos, não. Né? Então, nesses outros, eu aperto a equipe demais, aperto demais. E aí depende, por exemplo, assim, você vai fazer maxila-mandíbula. Aí você vai fazer maxila-mandíbula e enxerto de... mandíbula-maxila com enxerto, é uma coisa. Você fazer só mandíbula e maxila sem enxerto é outro tempo. Né? Maxila sem enxerto é outro tempo. Maxila-mandíbula e mento com enxerto de maxila é outro tempo. Então, quanto mais agrega procedimento, mais demora. Então, a gente, assim, eu sou muito chata. Eu sou daquelas assim, entra no centro cirúrgico, a gente já tem um checklist do que vai fazer. Não estou dizendo para quem eu estou ensinando, né? Óbvio. Mas para minha equipe também já estão acostumados comigo. Mas eu dou tempo.
entende? Então, assim, ó, nós vamos começar a incisar em 10 minutos, porque o anestesista já entubou o paciente já passou sonda vesical, né, para fazer a questão de urina e tudo mais. Já estamos demorando ali, já preparamos a cabeça do paciente, que demora também, posicionamento de tubo. Aí eu falo, ó, gente, é 10 minutos. Lavou e pronto, eu conto no relógio. Entendeu? Começou a apertar, aí eu entro, aí eu já começo aí. Por quê? Porque a gente tem que pensar que é o doente. Sabe o que você faz quando você demora muito? Você aumenta o tempo, a chance de tromboembolismo. Então, você tem que se preocupar. Então, se imagine ali no lugar daquele doente, daquele paciente. Então, como você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ficar 1 milhão de horas? Não, você gostaria que as pessoas te tratassem o mais rápido possível com aquilo que fosse mais tranquilo e que aquilo que fosse realmente importante gastasse o tempo necessário para execução. Como que você se prepara para a cirurgia ortognática? Existe uma concentração? Existe alguma coisa que você faz antes, a doutora Janaína, para fazer a cirurgia ali? Um bom planejamento. Fazer o planejamento bem, isso é tudo. A gente decide muito pouca coisa na hora. A cirurgia em si, ela é só uma mera execução. Né? Vamos dizer assim, é uma mera execução de algo que foi bem planejado. Então, a gente prima demais pelo planejamento. Demais, demais. Então, assim, hoje, né, eu planejo basicamente com um grupo só, né, para que não fique... os meus casos fiquem do jeito que eu quero, porque a pessoa já está alinhada comigo, né? Ou seja, eu consiga trazer um resultado mais seguro. Então, assim, no começo a gente fica mais apreensivo, tem um pouco mais de receio, né? Então, óbvio, ficava. Mas hoje, assim, para mim, é bem natural. O que eu fico sempre batendo com a equipe é a questão do checklist de material, né? O que vai ser, o que o convênio aprovou, o que não aprovou, porque isso vai depender da minha execução, né? Então, isso é antes também. Então, tudo é antes. Eu falo para os meninos, gente, olha, pouca coisa a gente decide na hora. Muito pouca coisa a gente decide na hora. Coisas que a gente decide na hora que são dependentes de fator clínico visual, né? Essa questão do mento, por exemplo. Eu quero avançar mais um pouquinho, quero deixar em 0 com ponto SN, por exemplo. Aí eu olho lá e tal. Então, assim, pouca coisa a gente decide na hora. Tudo é planejamento. Quando você fala da cirurgia ortognática, obviamente você está falando de um paciente que é de um ortodontista. Sim. Em alguns casos, você pode fazer a cirurgia com benefício antecipado. Mas a gente sabe que são raras. Raras. Esse paciente está na mão do ortodontista. Qual que é a sua relação com o orto? Porque a gente sabe, a gente tem um pouquinho de experiência com isso, a gente organiza vários eventos de ortocirurgia, a gente percebe que falta muita indicação, às vezes, do ortodontista por questão de confiança do profissional que vai operar, problema que pode ocorrer durante a cirurgia, e esse paciente vai voltar para o ortodontista. Sim. Porque é ele que te entrega o bolo, ele fala Sim. assim, tá aqui agora. Sim. Como que é a sua relação com o ortodontista no sentido de passar para ele confiança de que tudo vai dar certo? Isso. Eu construo esse relacionamento antes também. Então, assim, o paciente, ele volta a cada 4 meses, né? Ele nunca chega assim, estou pronto para operar, e brota lá no consultório. Não é assim. Então, eu já conversei com ele várias coisas. Inclusive por carta, assinado, carimbado, como havia dentro do prontuário do paciente. Porque o que acontece? A gente precisa alinhar o que vai ser feito. Então, eu vejo o paciente, no geral, entre 3 a 4 meses, a cada ida no ortodontista. O paciente, ele saiu hoje, ele fez a primeira consulta comigo. Eu quero te ver daqui 3 meses. Eu quero te ver, para ver o que o ortodontista está fazendo, se ele está conseguindo executar aquilo que a gente conversou. E também, alguns ortodontistas, que é a maioria, graças a Deus, eu tenho um telefone pessoal, né? Eles não fazem nenhuma objeção, eu dou meu telefone pessoal também e troco toda a informação. Faço vídeo. Desde a primeira consulta eu faço vídeo. Se eu tiver já acesso ao modelo, que eu peço, a gente tem já um briefing na clínica de pedir os exames pré-operatórios, eu falo, vou precisar disso, vou precisar daquilo, né? E escrevo no papel que eu vou precisar e mando essa cartinha para o paciente. Toda vez que ele vem, eu mando a cartinha de novo daquilo que não foi executado, que vai precisar executar. O que eu percebo, graças ao bom Deus, é que eu tenho tido cada vez menos necessidade, menos dependente do ortodontista. Porque como você vai ficando melhor na técnica, você vai ficar menos dependente dele para a execução. Porque o que acontece? A estabilidade cirúrgica depende da oclusão do paciente. Perfeito. Sim, da mordida do paciente. 3 pontos, pelo menos. Só que quando você está mais refinado na técnica, você é menos dependente disso.
Não que a sua cirurgia vai continuar, precisa de estabilidade, pelo amor de Deus, precisa dos 3 pontos. Mas você não fica com tanto receio de operar sem estar tão perfeito. Então, às vezes, o ortodontista, o que eu tento estabelecer com eles, que não precisa de um preciosismo para operar, porque o paciente vai precisar ficar com o aparelho depois da cirurgia. Então, se os maxilares estão na posição correta, temos os 3 pontos, está tudo certinho, ele está com dificuldade de melhorar a curva de espiantes, ele está com alguma dificuldade, não tem problema, ele refina depois. Vamos executar, mudar a face do paciente e ele termina e refina essa ortodontia depois, né? E a gente sabe trabalhar com elástico também nesse primeiro mês. Então, os pacientes ficam com uma oclusão. É porque o cirurgião, ele faz a cirurgia, volta pro ortodontista, e eu acho que a maior dificuldade do paciente cirúrgico é depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Porque ele tem fisioterapia, ele tem fono, Sim. ele tem aqueles primeiros 7 dias que ele nem imagina como que é. Ele tenta imaginar, mas ele não imagina. Sim. E aí ele volta pro ortodontista e ele quer se livrar logo do aparelho, né? Isso, exatamente. Então, assim, o preparo, quando ele é bem feito no pré-operatório, fica mais fácil no pós-operatório. Essa relação sua com o ortodontista já é algo que você já tem por conta de já ter um grupo de orto que você trabalha. Isso, eu tenho um grupo na cidade, mas eu sou uma pessoa super aberta. Como eu sou do SUS, né? No SUS a gente não escolhe ortodontista, certo? Você não tem essa... Você já pegou muita bucha já. Muito BO. Muito BO. Então, assim, o que acontece? A gente sabe se relacionar com todo tipo de ortodontista. Tem aqueles que estão começando, tem aqueles mais experientes, né? Mas a gente consegue se relacionar com todos. Se eles estiverem abertos a mim, eu estou aberta a eles. Quando dá certo, quando dá certo, a vitória é dos dois. Quando dá errado, também é dos dois. O BO é dos dois. O BO é dos dois. O que eu tento sempre passar é assim, eu sou o tipo de pessoa que é assim, por exemplo, né? Vamos dizer, eu falo isso para os meninos também, é algo que realmente eu vejo que isso, você tem que fazer isso. Teve alguma intercorrência, deu alguma coisa errada, vai precisar de alguma outra intervenção, o paciente já era ciente antes da cirurgia, porque teve um termo de consentimento esclarecido no qual ele falava que existia esse risco. Precisou de uma nova intervenção? Ok, eu aviso o ortodontista, vai precisar de uma nova intervenção, né? Aconteceu isso, isso e isso, sei lá, a linha média não ficou contente ainda, né? Realmente não vai dar para você movimentar os dentes ali para refinar. Infelizmente vai precisar, né? Houve um problema, a gente já teve um problema, o paciente evoluiu com um problema respiratório depois da cirurgia, enfim, e teve que fazer o otorrino junto, com a ortognária, reop de maxila com o otorrino junto. Então, o que acontece? O paciente, ele precisa estar ciente primeiro dos riscos. A gente diz que são, graças ao bom Deus, é a minoria, senão a gente desanimava e nunca mais operava. Então, mas existem esses casos. E esses casos, eu abraço esses casos. Então, eu não vou lá, eu não sou o tipo de pessoa, o ortodontista se vira. Não é assim, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um poder, uma coisa de autorresponsabilidade muito grande. Entendeu? É mais fácil eu achar que a culpa é minha do que a dele, entendeu? Eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Então, eu acho que eu sempre tento entregar o mais redondo possível. E aquilo que eu não consegui nos 30 dias com elástico, eu ligo pro cara, faço foto, falo, foi assim, faço, tô te deixando assim. Então, assim, eu não tenho problema com ninguém, graças a Deus, sabe? Quando você fala sobre o pós, eu tô pensando aqui, e quando o paciente é preparado com um alinhador? É possível? Sim, é possível. Já fiz casos com alinhador. É maravilhoso, assim, pro paciente, né? É maravilhoso pro paciente. Pro paciente, né? Não vou ser também aqui boazinha nessa hora. Não, como que você... Mas assim, como que eu conduzo? Como que eu conduzo? Assim, olha só, tá? Até porque agora, tipo assim, o alinhador, eu penso assim, cara, eu sou uma pessoa mais velha. Suponhamos que eu precisasse operar, na verdade eu preciso, eu sou uma classe 3 aí compensada. Mas o que acontece? Se fosse operar ortognática, eu não queria colocar aparelho fixo. Então, eu entendo o paciente. Isso é compreensível na sociedade atual. Mas ele quer fazer uma cirurgia de alta complexidade, ele tem que entender que ele tem que se adequar. Ok, então a gente pode fazer o seguinte, dividir o peso. Então, ele prepara o que eu tenho feito, né? Mas eu já vou caminhar para os attachments e botões. Mas o que eu tenho feito e tem dado certo, conversando com o paciente vai com o Invisalign, ou com o que for, ou similar, enfim. Operamos. Para operar, a gente instala o aparelho. Vestibular, normal, fixo. E depois da cirurgia, 30 dias ele fica comigo, ele volta pro ortodontista, ele arranca o Invisalign depois de 45 dias, quando a maxila está mais estável, tudo está mais direitinho, né? Ele volta... Ele tira o convencional? Ele tira o convencional e volta para o Invisalign para finalizar. A gente está com casos assim, e é muito bacana. E aí eu consegui entregar o meu melhor... Para você ter estabilidade também, né? Isso, porque o que acontece?
o aparelho fixo convencional, né, seja ele autoligado, né, tirando os cerâmicos, que para cirurgia ortognática, infelizmente, não presta. Vai fazer o quê, senhor? Isso não é culpa minha, não foi eu que inventei o cerâmico. Ele é assim, ele não aguenta o fio, ele não aguenta o bloqueio intermaxilar. Então, o que acontece? Bloqueio maxilomandibular. Então, o que acontece? Esse paciente, ele vai, coloca esse aparelho fixo, operamos e depois ele arranca esse trem. E aí eu tô tentando evoluir com algumas coisas, com o ortodontista, assim, ó. Eu tô tentando fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, para os pacientes que são muito reticentes, isso eu estou evoluindo, tá? Já fiz um caso, muito reticente, muito. Parafuso intermaxilar, parafuso de bloqueio, né? Faz parafuso de bloqueio, que são os parafusos que ficam entre as raízes, só que a gente fala para o paciente, há mais riscos sobre as raízes dentárias, né? Que inevitavelmente na hora da cirurgia pode ser que pegue uma raiz, mas tem gente que tem tanta... o ranço, vamos dizer assim, a palavra do momento, né? Tem tanto ranço de aparelho fixo. Fala, não, eu prefiro que pegue um dente meu. Não tem problema se eu tiver que tratar canal, doutora. Fique em paz. Pode pôr o parafuso lá na hora, lá. Pegou. Entendeu? Não tem problema não. Põe o parafuso lá da doutora. Bloqueia esse trem lá do jeito que dá e pau. E tá tudo certo. E aí tá tudo certo. Eu falei, então, cara, eu amo esse cara. Eu falei, não, tudo bem. Esse então, é arrojado. Então, esse cara... Mas aí o cara que não quer correr riscos, eu preciso deixar claro para ele que há riscos, né? Que os riscos são aumentados quando eu uso um monte de parafuso. Quando você pensa na cirurgia ortognática, o planejamento virtual para a cirurgia ortognática é uma prática da doutora Janaína nos seus casos? É a única prática. Inclusive, quando eu terminei a bucomaxilo, isso não existia, né? Não vamos falar sobre idades, né? Nós temos aqui os preenchedores, as amigas da Hoff, para melhorar as nossas... Né? Mas, assim, quando eu terminei, não existia, meu bem. Não existia. E aí, isso foi um fator muito desanimador para mim, assim. Porque eu falava, cara, eu queria tanto fazer esse troço, mas, poxa vida, é tão difícil esse negócio, né? E aí, eu já peguei a era que iniciou os planejamentos virtuais, né? Que deu o boom ali, mais ou menos 2018, 2017. E eu peguei essa fase. E aí, o que aconteceu? Eu fui nessa onda. Falei, então, agora eu vou. Porque o que mais me deixava também, assim, reticente para enfiar a cara na ortognática era a questão do planejamento que a gente via que era muito viesado, muito viés. E com o planejamento virtual, a gente vê que a gente diminuiu isso, assim, consideravelmente, né? Consideravelmente. É algo, assim, realmente magnífico, né? Você consegue ter uma predicção real, né? A gente fala traçado predictivo, mas a gente consegue ter uma previsão, uma predicção do que vai ser de resultado com o paciente com um planejamento virtual. Isso é muito bacana para o paciente e para a gente. Ambos são beneficiados com o planejamento virtual, exatamente. Né? Doutora, falando sobre cirurgia ortognática, a gente tem o nosso canal aí do Ortognática Sim. Nós vamos estar compartilhando aí algumas do seu ponto de vista com relação à cirurgia ortognática. Uma dúvida do paciente que é bem insistente, recorrente, é com relação se a cirurgia ortognática é considerada um procedimento seguro. A cirurgia ortognática em si, ela por ela mesma, né? Ela é um procedimento de alta complexidade seguro. Por exemplo, é diferente de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Vamos dizer assim, uma cirurgia cardiovascular, perdão. Essa seria, me perdoa a expressão da palavra, eu errei. Uma cirurgia cardiovascular, né? Onde o paciente vai meter um transplante de coração, sei lá, qualquer coisa, né? Falando transplante de coração seria a máxima, mas, sei lá, colocar uma mamária, entendeu? Uma safena, enfim. Então, ou seja, esse tipo de cirurgia, ele tem um nível de complexidade onde a morbidade do paciente está em jogo, a vida do paciente real pelo próprio procedimento cirúrgico real. Não é nem da anestesia. O procedimento cirúrgico tem um alto nível de morbidade pós-operatória. Então, a ortognática ela não chega nem perto de uma situação dessa, nem perto. Seria uma cirurgia até periférica, vamos dizer assim, né? Mas existe um risco, sim, né? E o risco ele não é maior do que as outras cirurgias distas periféricas, né? Que não mexem, não trabalham com órgãos principais, né? Rim, coração, pulmão, né? Fígado até, mas existe um risco? Sim, existe um risco, né? É como, eu sempre digo assim, tem um exemplo que eu sempre digo, dá muito certo, é assim, ó, viver é um risco. Eu vou agora pegar um avião, se Deus quiser, Deus vai me guardar até Campo Grande, vai dar tudo certo, mas existe um risco. Claro que existe, subir no avião existe um risco, óbvio que existe. Eu assino lá o termo na hora que eu compro a passagem,
certo? Então, assim, tudo nesta vida tem um risco. Eu vou pegar um carro, vou sair daqui, alguém pode me bater? Pode, viver é arriscado. Então, o que a gente sempre coloca na balança o quê? O risco e o benefício. Qual é o benefício que eu vou ter? Ah, o benefício é 100. O risco é tão pequenininho, né? De tantas milhões de pessoas que operam, tantas sofrem algum dano. Então, eu vou acreditar que eu vou estar no milhão ali que não sofre nenhum dano. Então, eu sempre tento alinhar com o paciente esse ponto de vista. Falar assim, as pessoas não vão deixar de ir para a praia tirar férias porque o avião vai cair. E as pessoas não vão deixar de operar a cirurgia ortognática ou outra cirurgia plástica, fazer uma plastia, lipoabdominoplastia, make moomer, como é que fala? Agora, que faz com as mãezinhas, que faz abdômen, mama, né? Não vai deixar de fazer isso por conta do risco anestésico. O risco existe? Existe. Eu não posso mentir que não existe. Ele existe, óbvio. Mas ele é mínimo. Olha o benefício que você vai ter. Doutora, com relação à cirurgia ortognática, a gente sabe que tem algumas combinações que é possível fazer durante o mesmo tempo cirúrgico. O que você tem feito? Isso, eu tenho feito principalmente próteses de PMMA. Né? São próteses customizadas de acordo com o crânio do paciente. A gente faz a prototipagem, né, da tomografia, ou seja, produz o crânio do paciente em mãos, né, como esse copo aqui, e eu consigo avaliar, né, através da análise facial, aonde tem os defeitos e projetar para esse paciente aonde ele precisa, onde ele tem necessidade. E isso hoje tem empresas que fornecem isso de uma forma customizada, né? A gente também tem feito casos com a nossa própria equipe, nós mesmos customizamos também as próteses, né? Inclusive hoje está sendo customizada uma prótese pela minha equipe. Então, a gente consegue colocar tudo junto no mesmo tempo cirúrgico. Por quê? Quando eu consigo fazer isso? Né? Como eu consigo fazer isso? Existem casos que são que o paciente tem um defeito muito gritante, vamos dizer assim. E esses casos que o paciente tem um defeito muito importante da maxila, da mandíbula, da região paranasal, esses casos eu consigo entregar para ele no mesmo tempo cirúrgico, tanto a cirurgia ortognática quanto a prótese PMMA, entregando também mais estética para ele. Né? Do ponto de vista de OPME, é 1 ou 2 parafusos a mais só para fixar esses dispositivos e dá uma diferença estética muito grande. Para os casos que são mais tênues, né, eu não faço isso. O paciente fala, mas eu queria mais. Falei, calma, nós vamos avançar a tua mandíbula, você já vai chegar num resultado tal, vamos esperar pelo menos 1 ano, aí nós vamos intervir. Quando o seu tecido mole estiver bem acomodado, pode ser até um pouco antes de 1 ano, mas se o tecido mole estiver bem acomodado, que eu ver que não tem mais remodelação de tecido mole, que não está mudando mais nada, aí a gente faz a prótese de PMMA. Hoje dentro dessa área cosmética da face, antes do PMMA, a lipopapada, a bichectomia, são procedimentos que sempre existiu dentro da bucomaxilo. É uma realidade lá no seu consultório? É uma realidade, totalmente. Então, assim, eu vou dizer aí, 100% dos casos. Precisou, a gente faz a lipo de papada, né? A bichectomia a gente já faz de praxis. Qual o caso que a gente não faz? Paciente excessivamente magro, paciente muito magro, né? E assim, quando ela não está atrapalhando a osteotomia. Por que acontece? Quando eu vou fazer a osteotomia da maxila, depois que eu faço a osteotomia da maxila, né? A gente rebaixa a maxila, muitas das vezes a bola de bichar, ela cai dentro do seio maxilar, né? Ela fica incomodando ali. E se nós deixamos as bolas de bichar ali, o que acontece? Ela vai dificultar o reparo ósseo na porção lateral da maxila, as porções laterais e posteriores da maxila, e até chance de infecção. Então, eu retiro as bolas de bichar, que já dá um impacto estético bacana, e também retiro não só por esse motivo, retiro pela necessidade do paciente refinar mais a face, afinar mais a face, né? Mas o principal seria a questão de cicatrização óssea. Cicatrização óssea, ele atrapalha a cicatrização óssea, né? Então, ou seja, se atrapalha a minha cicatrização óssea, é tudo que eu não quero na cirurgia ortognática. Ele está me atrapalhando, eu preciso tirar elas. Então, tem uma necessidade. Quando o paciente é muito magrinho e ela está muito me caindo ali, não tem jeito de eu... Né, a incisão, eu tentei ser o mais superior possível ali naquela região, não consegui tal. Eu tiro uma partezinha, só a parte onde ela está me incomodando, né?
E a gente tem tido muito sucesso com isso. O paciente fica feliz, né? Porque ele acaba ganhando. Uma bichectomia, uma cirurgia ortognática. Exato, porque daí você refina, né? E até a questão remuneratória, você estava falando aquela hora, né? Esses eu não cobro até a parte, assim, porque já faz parte, porque é como... É muito rápido para você ele também. E a gente processo, tinha até, né? por exemplo, o paciente fez uma mama, né? Igual a gente estava explicando aquela hora, com o cirurgião plástico. Ele não vai deixar de limpar a axila, aqui, essa gordura aqui, axilar, porque ele fez uma reconstrução de mama. Não, ele tem que acabar a mama da paciente direitinho, faz ali. Então, acaba que também até os anestesistas e o hospital não reparam na gente nisso, né? E quando há uma necessidade de colocar e agregar mais valor para o hospital, a gente explica para o paciente que pode haver essa possibilidade. Professora, falando sobre ainda cirurgia ortognática, estamos terminando o nosso podcast, mais 2 perguntinhas. Plano de saúde. Isso. Hoje existe uma dificuldade aí, muitas vezes, do paciente conseguir autorização. Hoje é 100%, o plano de saúde ele cobre a cirurgia ortognática? Sim, todos os planos de saúde eles são obrigados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a cobrirem os códigos que contemplam a cirurgia ortognática, né? A osteotomia lefora, osteotomia de mandíbula para macro ou micrognatismo ou laterognatismo, né? E osteoplastia de mandíbula. Então, esses códigos, a gente não está inventando nada, isso aí está dentro do rol de procedimentos da ANS. E todos os convênios de saúde são obrigados a arcar com essa cirurgia. Em que, Janaína? Na parte de hotelaria, então internação, todos os exames pré- e pós-operatórios, transoperatórios, tudo que... e a OAPME, né, que é a parte de placas e parafusos. Então, isso o convênio é obrigado a pagar. Ele é obrigado a pagar, porque isso é provado também, né, na solicitação. E é uma doença funcional. É uma doença funcional. Então, beleza. Pagou tudo direitinho, com o CID, tudo certinho, deu certo. O que o convênio não é obrigado, o que é? Os honorários do profissional, se ele não é conveniado. Eu não sou conveniada a determinado... Eu não sou credenciada a determinado tipo de convênio. Não sou credenciada. Então, o convênio não precisa me pagar e nem deve me pagar e nem quero que me pague. Então, eu cobro os meus honorários e da equipe, né? Divide no boleto das Casas Bahia, carnê da felicidade, baú da felicidade, o que seja. E aí, o que acontece? Tem também essa questão estética. O paciente quer aproveitar a oportunidade, né, estética, que foi aquilo que eu tentei falar um pouquinho na pergunta anterior. Então, o paciente, vou fazer a prótese de PMMA, tá junto com a ortognática, a gente conversa com o anestesista, a gente avisa, vamos fazer essa parte que é estética. Ok, anestesista? Não, doutora, eu preciso que isso seja pago particular, né, de forma particular. Então, o plano vai cobrir isso. Aquela hora que excedeu, aqueles minutos que excederem para a colocação da prótese é cobrado do paciente. Mas também não é um absurdo. E a maior parte dos pacientes aceitam, porque o benefício estético é muito grande, então aproveita a oportunidade da anestesia e da internação. 2 perguntinhas para a gente finalizar certo. Da cirurgia ortognática. Pós-operatório, como que é o seu pós-operatório? Você tem, como você falou, a nutricionista, a físio. Qual que é o tempo desse paciente recuperar no seu pós-operatório? Sim. Normalmente o paciente desincha muito nos primeiros 20 dias, né? A gente brinca assim que ele é um balão que a gente desinsufla ele, né? Ele sai aquele edema inicial até o 20º dia. Do 20º dia até o 3º mês, a gente tem um edema residual. Então, esse edema ele vai se perdendo às vezes até muito mais que 6 meses, né? Mas a gente percebe que o principal, os primeiros 20 dias, depois ele vai perdendo mais lento. Mas ele vai perdendo ainda, né? Até o 3º mês, significativamente o edema inicial, né? Então, o paciente, ele chegou da cirurgia ortognática, ele vai revezar a semana comigo e com a físio. Então, um dia ele vai comigo, para que ele não fique desassistido a semana toda. Então, segunda ele vai comigo, terça ele vai com a físio, quarta ele vai comigo, quinta ele vai com a físio, sexta ele vai comigo com a físio. Aí passa o final de semana, às vezes, se não der para, né, a equipe, se não houver necessidade. Segunda, a mesma coisa, só que aí vai diminuindo as consultas. E tem a nutricionista junto também, isso, né? A nutricionista, ela fez a consulta pré-operatória, pós-operatória ela refina com o paciente, né? Porque daí ele fala, não estou conseguindo ainda, não, quero aumentar a consistência. E o que eu falo para os pacientes, Maia, os pacientes não estão doentes. Existe um estigma que eu tento quebrar nos pacientes. Meu filho, você não está doente, você não está doente. Você precisa comer, você precisa andar, você precisa falar. Claro que é com limitação, mas você não está doente. Porque se o paciente se coloca nesse lugar de doente, ele fica todo coitado, todo, sabe, se vitimizando,
Não é isso. Ele fez uma cirurgia que traz um benefício estético funcional maravilhoso, né? Funcional estético maravilhoso. Então, né? Poxa, é um momento só. Vamos colaborar? Vamos levantar dessa cama? Vamos fazer as compressas? Vamos ir para físico com alegria? Vamos vir aqui no consultório fazer essa higiene legal? Vamos tentar pôr e tirar elástico? É difícil. Tem um edema, né? Principalmente do espaço bucal aqui, os pacientes mordem a bochecha no iniciozinho ali e tal. Mas vamos colaborar, vem comigo. Não desanima, não. Faz parte do sucesso. Doutora, eu tô assim, você falando... Eu tô convencido, quer operar comigo. Nossa, eu nem preciso. Quando você falou da lipopapada e da bichectomia, eu dei uma apertada assim, eu acho que meu rosto ainda não tô tão assim, hashtag só vem, tô te esperando. Gente, essa mulher, ela tem uma história assim de superação, porque começou, obviamente, lá no quintal, ali no fundo da universidade, eu não consigo imaginar onde era a sua casa. Mas eu imagino você quando criança, adolescente, vendo toda aquela movimentação de alunos, né, ali junto com seus pais e você, obviamente, buscando um espaço nesse mundo e se posicionar como uma profissional, enfim, em alguma área da sua vida. O nosso podcast, eu acho que essa história, quando você fala lá desde o início, a faculdade te escolheu, na verdade, isso. Né? Não foi você, bem, ela te escolheu porque você estava ali muito próximo e deu tudo certo. Assim, quando você fala no dia que você nasceu, uma coisa assim, né? Por mais que você fala, pô, cara, ela nasceu no dia que comemora-se o dia do bucomaxilo. Então, assim... Internacional. Não é só no Brasil. Não tem como dar errado essa mulher. Não tem como dar errado. Então, assim, eu fiquei muito admirado com a sua história, feliz demais em poder te conhecer. Obrigada. Né? Quando nós começamos os primeiros contatos ali pelo Instagram e depois pelo WhatsApp, enfim. A Bucocast agradece demais a sua participação. Já tinha feito um podcast antes ou não? Nunca tinha feito. O que você achou? O que você achou? Maravilhoso estúdio. Muito bacana, sabe? A receptividade do Ismael também. Né? Aqui é um lugar muito fácil de achar na cidade. Muito legal. Vocês estão de parabéns também. E eu que agradeço. Verdade. Quando você falou que estava em São Paulo, eu falei, cara, será que é possível rolar esse podcast? E aí eu vi que com você foi muito rápido. Você falou assim, pode, vamos, tal, eu vou. E a gente está aqui gravando esse podcast. Muito bacana, tô muito feliz. Então, assim, muito feliz mesmo, de verdade. Eu tinha um podcast para fazer hoje, que o cirurgião desmarcou para a próxima segunda. Olha. Eu ainda até conversei com minha esposa. Falei assim, pô, pra você ver como é que Deus é, né? Eu tinha um podcast marcado para segunda. A doutora Janaína veio e deu tudo certo pra gente gravar. Legal. Então, estou muito feliz. Antes de nós finalizarmos, que eu sei que você tem um avião e ele, se você não chegar antes, ele não vai te esperar, ele vai embora. Verdade. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, essa primeira é a sua câmera. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, como mulher, como cirurgiã bucomaxilofacial, como uma professora, preceptora, para esses nossos alunos residentes, para esses meninos que estão buscando a formação. E eu acho que é muito importante isso, que é um momento que a gente gosta de registrar aqui no nosso canal. Sim. Os alunos, como eu disse anteriormente, quem está começando na profissão, né, ter o objetivo de continuar, né, estudando, né, vão ter muitas dificuldades, né, não é rápido o processo, a gente tem que parar de achar e ser tão imediatista com coisas que precisam de um tempo, né, que existe uma curva de fato. Né? Então, procurar se dedicar, continuar estudando, fazer cursos, né? E a luz, né, do sol, ela nasce para todos e você vai conseguir a sua sombra nessa luz. Né? Então, persistência, determinação, foco, as dificuldades elas vão vir, elas vêm para todo mundo. Né? Não perder a vontade de estudar, não é rápido, não adianta. Conhecimento construído com bases sólidas, ele vai tempo. É basicamente isso. Né? Se você for nessa toada, com certeza, né? E, acima de tudo, ser humano, né? Encarar o paciente como se fosse você, não tem como não dar certo. Tá? Sucesso a todos. Obrigada. Professora doutora Janaína Paiva, muito obrigado. Feliz demais em poder recebê-la aqui no nosso estúdio. Desejo a você muito sucesso. Obrigada. Estamos à disposição, a Bucocast está à disposição. Valeu e demais. O que precisar da gente, pode contar conosco. Obrigada, Ismael. Tá bom? Valeu. Esse foi mais um podcast aqui com a doutora Janaína Paiva, direto do Mato Grosso do Sul, veio aqui para gravar esse podcast com a gente. Você que nos acompanhou até esse momento, vai lá, segue o nosso canal no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e até o próximo episódio.